Bem-vindos ao nosso podcast Projeto. Esse é mais um episódio da série de 10 episódios em comemoração aos 10 anos da nossa associação. Eu sou Jonas Ricobello, advogado, contador, presidente da associação Projeto, nesse período de 2022 e 2025. E hoje apresentaremos aqui e trouxemos para um bate-papo super bacana Kleber Gomes, CEO da Ouro Fino, marido da Tati, pai do João Vitor e da Mirella, torcedor do Santos, convicto. Bem-vindo, Kleber. Uma honra te receber aqui, cara. A parte do Santos você podia deixar de fora na primeira parte, né? A fase não está muito boa, mas não, eu gosto muito do Santos, assim, uma das minhas paixões na vida. Obrigado do convite, acho que parabéns, né? Primeiro pela iniciativa do projeto, que já tem tantos anos, né? Nesse formato novo aí, comemorando 10 anos. A gente tem orgulho de ser parceiro desde o comecinho do projeto, né? Com Ouro Fino Saúde Animal. E é um prazer estar com vocês aqui, bater um papo em mais uma dessas iniciativas aí, né? De trazer referências e boas informações para os jovens, né, do projeto. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer aqui os convidados, né? Iniciando pelo Kleber e o meu parceiro que estará comigo nos próximos episódios, Jonas. Eu sou Marcos e eu estarei aqui com vocês entrevistando novos convidados. Sou coordenador da Associação Projeto e vocês escutarão falar bastante desse nome aqui. Projeto é uma associação fundada na cidade de Ribeirão Preto e nós temos um objetivo, né? Um pilar desde a sua criação, que é incentivar jovens a continuar estudando a série de ensino médio, bem como uma entrada efetiva no mercado de trabalho. Eu fui um desses jovens, hoje sou coordenador da associação e estou aqui para trazer novas perspectivas a respeito do mercado de trabalho, a respeito de anseios que os jovens têm no dia a dia, e nós vamos discutir isso de forma leve com os nossos convidados. Bora começar? Bora lá. Nossa ideia aqui é explorar um pouco do Kleber, né? Quem é o Kleber e tudo que você passou aí na sua trajetória, não só de vida pessoal, mas como na vida profissional. E para a gente começar um pouquinho aqui, Kleber, a gente queria saber quem é o Kleber Gomes. Quem é o marido da Tati, o pai do João Vitor e da Mirella? Quem é você, cara? Ô Jonas, essa pergunta é muito simples de responder, na verdade, né? Primeiro que você me apresentou aí como CEO e tal, né? O Kleber é um cara normal como qualquer outro, né? O CEO também é uma pessoa normal que acorda cedo, escova os dentes, né? Levanta, toma seu café, faz seu exercício, faz sua rotina, vai trabalhar, volta, chega em casa, vai se alimentar, vai na academia. Então, assim, um cara super normal, sou aqui de Ribeirão Preto também, né? Nasci aqui na cidade. Já tenho uma experiência profissional também bastante grande. Comecei, digamos que meu primeiro grande emprego foi na Price, mas eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos também. Assim, e tem uma vida, eu até diria assim, trazendo uma referência mais da minha infância, da minha adolescência, que minha vida não foi muito diferente da maioria dos jovens do projeto. Eu acho que, na verdade, deve ter sido muito parecida, inclusive. Na verdade, minha mãe, ela se casou muito cedo. Minha mãe e meu pai têm uma história, hoje até não poderia, né? Mas minha mãe começou a namorar com meu pai com 11 anos. Acho que enganou ele um pouquinho na idade, ela já era um pouquinho maior ali. Falou que tinha uns 15. Ele falou que tinha uns 15, meu pai acreditou, né? Meu pai é 8 anos mais velho que minha mãe. Minha mãe casou, tinha 16 anos com meu pai. Então, outras épocas, né? E aí ela me teve com 18 anos, né? E aí começou, assim, uma vida bem difícil para eles. O meu pai era policial militar, ele trabalhava em São Paulo nessa época, tinha entrado na polícia recente. E a minha mãe, ela parou de estudar, porque nós fomos morar num bairro de Coab, aqui de Ribeirão Preto. Eu morei no Jardim Presidente Dutra 2. Sei, conheço. Só que eu fui para lá no começo do bairro, né? Assim, bem quando entregaram as casas. Expansão da cidade para aquele caminho ali primeiro. Meus pais se mudaram para lá, então é uma época que, assim, minha casa não tinha muro, não tinha laje. Era o padrão da Coab naquela época. Ali não tinha asfalto, né? Era super complicado. Então, até pela distância, assim, minha mãe ela não conseguiu fazer mais nada, né? Ela, na verdade, ficou em casa cuidando de mim, meu pai trabalhando em São Paulo. E aí, passei minha infância inteira ali no bairro e tal. Mas quando eu fiz 7 anos, né? Na verdade, de 6 para 7, eu fui para a primeira série, né? Eu fui estudar numa escola estadual que era no centro. O Guimarães Júnior, né? Guimarães. Na Rua Lafayette ali, Lafayette, né?
Então, nessa época, a minha mãe voltou a estudar. Ela falou, pô, enquanto eu levo o Kleber para a escola, ele está na escola também, vou voltar a estudar. Então, minha mãe foi fazer segundo grau. Ela foi fazer um magistério nessa época. Uhum. Então, mas logo depois a minha mãe também decidiu trabalhar, né? Porque precisava complementar a renda de casa. Né? Meu pai queria reformar a casa, minha mãe queria reformar a casa e tal. E o salário só do meu pai não dava, né? Então, a minha mãe também foi trabalhar. Então, aí ela começou a trabalhar durante o dia, né? E estudar à noite. Então, assim, eu tive uma vida super complicadinha também, né? Como vocês. Eu lembro o dia que deu uma tempestade lá no Dutra, destelhou a casa, a gente teve que ir para baixo de um colchão. Então, assim, hoje falar CEO, tal, né? Minha vida foi muito parecida com a de qualquer jovem aqui, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Por outro lado, assim, minha mãe sempre e meu pai sempre indicaram que o estudo era o melhor caminho, que eu devia estudar em escolas dentro das possibilidades deles as melhores possíveis. Então, a gente estudava no centro. Mas foi super complicado. Eu ia sozinho para a escola de ônibus, saía lá do bairro onde eu morava. Meu pai e minha mãe ensinou, eles não tinham condições de me acompanhar. Então, coisas que hoje em dia a gente não faz, né? A gente tem medo de deixar o filho atravessar a rua, né? Eu tive mais ou menos a mesma experiência, porque eu morava também muito afastado. Morava perto do aeroporto, lá no Quintino 1. Uhum. E a gente usava o transporte público. Eram os Coabs da época ali, o Quintino, o Dutra, né? Manicec. E era molecada no ônibus, né? Assim, como que pode? Hoje a gente não vê isso, mas enfim. Então foi muito parecido assim mesmo. E aí eu tive minha irmã também, né? Minha irmã é 3 anos mais nova. Então, assim, desde cedo, como minha mãe sempre trabalhou durante o dia e estudava à noite, e meu pai trabalhava fora, eu muitas vezes ficava cuidando da minha irmã. Minha irmã mais nova também ajudava a esquentar comida, minha mãe chegava, fazia comida no outro dia. Deixava as tarefas anotadas. Deixava as tarefinhas anotadas ali pra gente não ficar o dia inteiro fazendo bagunça dentro de casa, né? Então, foi muito assim minha vida. E aí teve um momento que eu queria trabalhar e as coisas foram se encaixando também. Eu tinha um vizinho dos meus avós, minha avó morava no Campos Elíseos, do lado da igreja Santo Antônio, ali uma travessinha do lado. Sim. E tinha um senhor que era muito amigo da minha avó. E o filho dele trabalhava numa papelaria aqui em Ribeirão Preto, chama João. E aí ele ligou, estava nas férias da 8ª série, eu lembro disso, e falou assim, tem uma possibilidade de você trabalhar nas férias, se você quiser. Eu estava afim de trabalhar, queria ganhar um dinheirinho ali para comprar um tênis, para comprar uma calça jeans, para dar uma saidinha, né? Aí já estava com 14 para 15 anos. E aí eu fui trabalhar na papelaria Figueiredo, de office boy. Foi seu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego. Talvez tenha sido uma das maiores daquela época. Foi, né? Junto da Paralê, Figueiredo. Naquela época tinha papelaria, né? Porque ainda se vendia muito formulário para os escritórios. Hoje não tem mais isso, né? Então, material escolar, os formulários, material de escritório era um movimento grande. Chegou a ter 5 lojas aqui em Ribeirão Preto, um movimento interessante. E eu fui trabalhar de office boy. Só que como office boy eu fazia cobrança. Também muito diferente do que é hoje, né? Hoje vai por banco, você não tem mais esse papel. Mas aí a Figueiredo vendia para os escritórios. Vendia fiado. Recebia no final do mês e eu que cobrava, né? E qual era a sua idade nessa época? Era oitava série? 8ª série, férias da 8ª série. Eu tinha 15 hoje, anos, né? 14, 15 anos. 14, 15 anos, então. 14, 15 anos. E aí também não tinha o Waze, né? Então a primeira coisa que eu precisava aprender é as ruas de Ribeirão Preto, né? Porque eu chegava, a minha rotina era chegar lá, pegar a pastinha que estava separado do que tinha que receber no dia. Aí eu tinha que fazer ali uma lógica, né, de logística para poder economizar as pedaladas, né, porque era de bicicleta, né? Eu tinha uma Caloi Cross para fazer o serviço de bike do centro. Não, eu peguei uma bicicleta minha, inclusive ela foi roubada logo no começo, assim, depois me deram uma outra. Mas eu tinha uma bicicleta velha, uma Caloi 10, antigona, velhona. Nossa, não, já era bem moderna mas era velha. E aí eu fui fazer cobrança, né? Então, e assim, o pior da cobrança era o dia que você chegava e o cara não queria te pagar, né? Você fala, puta, pedalei até aqui, cheguei, e o cara fala, hoje não. Eu falei, não, aí acho que eu aprendi a começar a negociar um pouco, né? Porque eu tentava de todo jeito que ele me pagasse. Você ainda tentava falei, receber. Eu voltar aqui vai ser pior no outro dia, né? E às vezes eu conseguia, às vezes não. Mas assim, foi uma experiência muito boa, né? O pessoal da Figueiredo era um pessoal muito legal, muito bacana. Fiz minhas primeiras amizades ali também, né? A gente acampava, saía junto, ia jogar futebol. Então, fiz boas amizades ali naquela época. Foi uma experiência bacana. Eu fiquei ali quase 1 ano. E ali mesmo eu já tive outras oportunidades, né? Quando acabou o meu período de férias, e aí eles me pediram para trabalhar o dia inteiro, né?
E aí eu falei, puta, acho que não vai dar, né? A minha mãe e meu pai queriam que eu continuasse estudando bastante. E aí eu conversei em casa, meu pai falou, não, eu prefiro que você continue estudando de manhã. Que E bacana. aí eu fui para Figueiredo e falei a mesma coisa. E aí eu tive uma resposta muito legal deles, assim, falou, a gente gosta muito de você e a gente deixa você trabalhar meio período. Então aí eu fui estudar no Tomás Alberto, primeiro ano, Tomás Alberto Sim, na do rotatória centro. da não, Micalil, né? no Micalil, é verdade. Na Micalil ali. E era próximo da Figueiredo, que ficava na rua São Paulo. E a minha avó morava no meio do caminho, então eu estudava de manhã no Tomás Alberto, saía de lá, almoçava na casa da minha avó, da casa da minha avó eu ia para a papelaria, né, e fazia o trabalho. Só que logo de cara, assim, eu também sair da cobrança e fui para o escritório. Eles me deram uma oportunidade ali, um dia pediram para pegar uma máquina de datilografia, datilografar algumas coisas lá, eu não sabia. E aí eles viram que eu não sabia mesmo, mas falaram, não, vamos tentar com você, você vai ter uma função no escritório, vai ter que aprender datilografia aí rapidamente. E foi legal, porque também, as épocas, assim, era uma época de muita inflação e a papelaria Figueiredo tinha muitos itens. Remarcava toda semana, Então, todo dia praticamente. todo dia, né? Tinha que marcar preço ali, mudar os preços da tabela de venda. A tabela de venda era aquelas pastonas. Pastona com a folha no meio, assim. No meio que ficava nos balcões, né? De todas as lojas. Verdade. Então você tinha ali uma matriz, uma folha em branco, digamos assim. Tirava xerox. Tinha o rapaz que era o chefe do setor que fazia os cálculos, né? Já tinha um pouco de contabilidade aí, né? Então, é isso que eu fiquei pensando. Então, já tinha um pouco, pelo menos, de cálculo de juros custo, ali, inflação, né? custo. Custo, né? Eu pegava ali o que comprou, quanto que era, Pois inflação, fazia umas contas ali, chegava no preço, né? E ele me passava isso rascunhado, eu passava datilografava, tirava cópia, distribuía para as lojas. Para colocar para os vendedores. Isso. E eu fiquei na Figueiredo quase um ano trabalhando, né? Então, foi um período bacana de experiência. E aí eu tive uma outra oportunidade que tem muito a ver com o projeto também, se a gente for pensar. Eu cheguei um dia em casa e minha mãe falou assim, Kleber, ó, um outro amigo da família, e isso é legal os contatos, né? Networking, mais conhecido atualmente como networking, né? Naquela época era só contato, era só contato. E ele trabalhava no Bradesco, ele tinha uma posição no Bradesco, eu nem sei exatamente qual que era, porque era bem moleque na época, assim, não tinha essa dimensão, né, de posições, de cargos. Talvez as pessoas do projeto saibam mais do que eu sabia naquela época. E ele, né, então ele falou assim, ó, vai ter um processo seletivo. E eu indiquei seu nome, você aparece lá no Hotel Bradesco, tal dia, tal hora. Hotel Bradesco era na São Sebastião, onde depois foi o Vila Real. Sim, hoje até assumiu uma nova bandeira, deram uma reformada. Nem sei lá. qual que era, faz tempo que eu não passo lá, mas foi naquele hotel ali. Sim. E aí eu fui lá, eu cheguei lá nesse dia, né, para fazer uma prova sem saber exatamente o que era. Exatamente não sabia exatamente nada do que era. Eu sabia que era uma possibilidade de trabalhar no banco, né? Falei, legal, vamos trabalhar, né? E cheguei lá, tinha uns 50 moleques dessa idade aí, de 15, 16, 17, 18 anos e tal. E aí tinha uma psicóloga, né? Ela foi explicar qual que seria a dinâmica ali do processo. E basicamente eram duas posições que eles iriam buscar. Quem passasse em primeiro lugar teria a possibilidade de ir para São Paulo, na sede do Bradesco, lá na Cidade de Deus, em Osasco, fazer um treinamento de 6 meses para ser técnico de manutenção de máquina. E depois voltaria para trabalhar no banco. Máquina de calcular, máquina de calcular, coisas, máquina de datilografia elétrica, máquina que era tudo assim, né? De contar cédula, máquina de contar moeda, que usava muito na época, né? E o segundo lugar poderia ser contínuo do banco, ou seja, era legal também, né? Começar contínuo era o cara o guardinha, que... É o guardinha, tá. o menor aprendiz hoje. Entendi. Né? Então a gente chamava de contínuo do banco. É como se fosse o office boy, mas no banco tinha ali um statusinho melhor, né? E aí eu fui fazer essa prova, uma prova meio maluquinha para mim na época, porque tinha muito de lógica, tinha muito de questões de engrenagem para lá, se essa vira para cá, essa vira para onde, porque era máquina, né? Então eles queriam enxergar muito ali o raciocínio lógico e principalmente o raciocínio mecânico e tal. Mas pela sua experiência no serviço anterior, né, com a máquina de datilografia e tudo mais, você já... Não, mas zero. Porque Zero, assim, né? era um conserto, era a engrenagem, Era como coisa o que você mecanismo da máquina, né? Zero. Entendi. Você não sabia exatamente nada do que eu estava fazendo ali naquela prova, né? Mas usei meu racional, né? Assim, eu sempre tenho um bom racional, né? Tentei fazer o meu melhor ali na prova. E aí acabou a prova, eles pediram ali um tempinho para corrigir e tal, e voltaram com os resultados. E aí a surpresa foi, ela falou, em primeiro lugar passou o Kleber, né? Já dei aquela assustada. Que bacana. E ela explicou, então é aquilo que nós falamos, você pode escolher se você quer ir para menor aprendiz ou se você quer ir para São Paulo. Só que ir para São Paulo significava que eu teria que parar de estudar
um ano. E eu estava saindo do primeiro... Colegial. Colegial, né? Pro segundo colegial. Que é a idade, inclusive, dos meninos do projeto, ensino né? médio, isso. Então eu tava ali, não tinha acabado o primeiro ano, tava ali no meio do primeiro ano, né? E ia começar no ano seguinte. E aí, né? Falei, não, eu vou para São Paulo. Já respondi ali de largada. E fui para casa pensando como que eu ia conversar isso com meus pais, né? O que eles iam achar e tal. Fui de ônibus do centro até lá no Dutra, até quase uma hora de trajeto ali. Então fui ali me organizando mentalmente, né, para esse processo. E cheguei em casa, conversei com meus pais, falei o que tinha acontecido, como que tinha sido a prova, que eu tinha decidido para São Paulo. Eles, lógico, perguntaram se era, né, se achavam que isso era o ideal mesmo e tal. E eu falei que sim. E eles me apoiaram e aí eu fui para São Paulo. Sim. Então eu parei de estudar ali no segundo grau um ano, mas porque eu ia estudar uma profissão, digamos assim, né? E tinha uma garantia de emprego, né? Eu voltava empregado no banco, né? Sim. E para mim, que estava ali no Dutra, né, saindo de office boy, era um negócio muito bacana. Muito interessante. Fui para Figueiredo também, né? Comentei com os donos da papelaria na época que tinha acontecido. Eles me apoiaram, falaram, pô, se é melhor para você, a gente fica muito feliz, a gente gosta de você, que, né, você possa continuar crescendo. E aí entrei no ônibus aqui em Ribeirão Preto, fui bater lá em São Paulo. Para minha surpresa, assim, eu também não conhecia a estrutura, mas é a matriz do banco. Então é um negócio muito grande. Para quem é de Ribeirão, dá uma referência, assim, é como se fosse o campus da USP. Legal. De tamanho, de prédios, né? Então tem os prédios administrativos, tem um clube social lá, tem os prédios de treinamentos, tem umas vilinhas, tem supermercado, tem refeitório. É como se fosse a USP, assim, em Ribeirão, na minha referência. E aí, para minha surpresa, né, quando cheguei lá, eram vários cursos simultâneos. O meu era de manutenção de máquina, mas tinha de refrigeração e ar-condicionado. E vinha gente de todo o Brasil. E aí depois que eu fui entender um pouquinho, até porque lá também tinha escola do Bradesco. O Bradesco mantém um projeto também de formação escolar normal. Então, imagina, lá dentro tem escola, tem tudo. E quando eu entendi de fato o que era, eu entendi que era um projeto para criança carente, né? De uma certa forma que tinha ali uma possibilidade de aprender uma profissão. De ter um ofício, e trabalhar. Né? Era esse o mote. O objetivo. Então a gente chegava lá, não precisava levar dinheiro nenhum, eles davam ali algumas calça jeans, umas camisetas brancas de uniforme, o jaleco. Tinha moradia, alimentação. Moradia, tudo. Um 752 da Vulcabras, para aquele sapatão bonito, né? Então a gente passava na frente da escola ali, as meninas, filhas do pessoal do banco, 15 anos, a gente passava de jaleco de 752 da Vulcabras, né? Olha, com aquela vergonha, tudo, mas... Sapato que não acabava nunca. Não acabava nunca, né? E o alojamento em si, a gente ficava... Era um prédio mesmo. E os apartamentos eram com 4 camas, então eu dividia apartamento com mais 3 outros jovens aí do Brasil. Na época eu fiquei com 2 cariocas e um campineiro. E eram 2 quartos divididos num banheiro. Então um banheiro maiorzão, mas 2 quartos. Então 8 crianças jovens ali nesse processo. E eu fiquei 6 meses lá em São Paulo. Foi um período super interessante, porque de fato eu aprendi ali a consertar essas máquinas, tudo. Então a máquina de escrever, por exemplo, a manual, se desmonta ela inteira, solda tipo, né? A máquina, tinha máquina também elétrica na época, né? As máquinas elétricas, a máquina de contar cédula, a máquina de contar moeda, as calculadoras de mesa. E estava super tudo bem, né? Fiz estágio dentro da funda, tinha uma chácara do Bradesco que era o lugar de manutenção, chama Ana Rosa. E fui super bem no treinamento, assim, me dediquei bastante, fui super bem. Nesse período eu vi meu pai e minha mãe, acho que 2 vezes no máximo, em 6 meses. Voltou pouco para Ribeirão. Voltava pouco, tinha que ficar lá, era meio que... Internato, assim. Internato mesmo, general quartel, assim, né? Nossa. Então eu fiquei lá bastante. E aí, né, quando eu estava achando que estava tudo bem, que ia trabalhar, isso era 1990, veio na eleição do Collor, veio o tal do Plano Collor. Sim. E para quem não se lembra, né, foi um momento que o Brasil tinha muita inflação, como a gente já falou, eles tentaram fazer ali um plano de mudança para isso na economia. E o ato super inteligente que eles fizeram foi resgatar todo o dinheiro de todo mundo da poupança, né? Dos investimentos, na verdade. Isso gerou uma recessão muito grande em termos de país. As empresas, em momentos de crise, elas precisam reagir. E qual que foi uma das mudanças que o Bradesco fez na época? Fechou a unidade de manutenção, que era interna, terceirizou. Passou a terceirizar. Prestadores de serviço. E aí eu voltei de lá do treinamento, nesse meio dessa mudança toda. E fui falar com a pessoa do banco, vi que não estava, né, andando ali a contratação. Ela explicou, olha, mudou tudo, o banco mudou seus planos,
não tem mais a manutenção, então, de fato, a gente não vai te contratar. Pode surgir uma vaga aqui de contínuo, no banco a gente vai te chamar, mas nesse meio do caminho, eu decidi, já tinha aprendido ali. Isso já tinha finalizado o curso. Já tinha finalizado o curso, decidi procurar trabalho nessa época, né? Então eu fui bater nas assistências técnicas que tinha aqui em Ribeirão Preto, né? E eu fui trabalhar numa. E talvez esse tenha sido, você se lembra, assim, tenha sido o primeiro momento de uma derrota, assim, de uma frustração. Assim. Teve várias, depois eu vou voltar da Price, mas esse foi... Mas esse é o primeiro. Mas foi o primeiro. Até ali estava tudo bem, né? Fui trabalhar na Figueiredo, fui bem, fui promovido porque você rápido. veio promoção, depois passa no concurso, de né, repente no teste. Você tá ali cheio de planos e o negócio acabou. Você fala assim, cara, e agora? Mas esse é o negócio, né, João? E como assim, que você, logo você... ao longo da vida a gente tem várias derrotas, então, né? Quanto tempo você recuperou dessa derrota? Assim? Então, assim, foi bem rápido, assim, eu fiquei bastante chateado e eu sempre fui meio falante e tal, e eu reclamei muito com o banco, falei, nossa, despreparo, desplanejamento, tal, falta de planejamento, tudo. Mas aí eu fui procurar emprego e consegui trabalhar num escritório que chama Mortari. Só um detalhe, você tinha pausado os seus estudos para ir, né, para São Paulo, e quando você retornou, você retomou? Como aconteceu? Retomei assim? no outro ano, né? Entendi. Voltei pro segundo colegial. Legal, tá. E aí que foi a situação, né? Eu ainda estudava de manhã, mesmo quando eu voltei pro colegial. Então eu fui procurar emprego nas assistências meio período. E consegui no Mortari. Mortari. Era famoso. Super famoso, mas foi uma época também difícil, assim. E essa questão de móveis de escritório, eu estava já começando uma mudança, né? Já estava... o computador veio um pouquinho depois, o computador pessoal. Mas já estava mudando, recessão, eles não estavam bem. A oficina fechou também, né? Passou aí, sei lá, 6, 7 meses que eu estava ali trabalhando. Aí o chefe da oficina... No acerto dele, ele pegou os equipamentos e montou uma oficina dele. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Eu era funcionário barato, digamos assim, trabalhava bem. Fui trabalhar com ele, chama Castelo, ali no Campos Elíseos. E nesse momento depois, a oficina também não estava mantendo, ele ficou ali um tempão, falou, Kleber, não estou conseguindo te pagar. Mas nesse caminho eu também conheci um rapaz que trabalhava na Olivetti, aqui em Ribeirão Preto, na assistência da Olivetti. E aí ele também me levou para trabalhar lá. Já era uma autorizada. Era uma autorizada, tal. Eu entrei na Olivetti, principalmente para consertar calculadoras eletrônicas, aquelas de mesa. E fiquei lá um ano. E aí eu estava já próximo, um ano e pouquinho, né? Já estava próximo ali de me alistar para o tiro de guerra. Né? Já tinha feito o segundo ano, chegando para o terceiro, ia, né? Faculdade, essa questão toda. E aí chegou o tiro de guerra, me alistei e peguei o tiro de guerra, né? Então, assim, meus amigos todos da época, todos não precisaram fazer, eu fui fazer o tiro de guerra. E aí não dava para trabalhar, estudar e fazer tiro, né? Até dava, né? Se eu fizesse o tiro como todo mundo faz, que é geralmente às 4, 5 horas da manhã, né? E aquele ano começou uma turma tarde. E eu peguei a turma da tarde. Meu tiro de guerra começava às 3 da tarde. Aí começou a complicar mesmo trabalhar e estudar. Aí eu conversei com meus pais falaram, não, você está entrando na faculdade, vai para a faculdade à noite, faz o tiro durante o dia e depois você volta a trabalhar. A gente dá um jeito aqui de segurar as pontas para você, né? Até porque nessa época eu fui fazer Lacerda e meu pai pagava a mensalidade. Então você fez... esse processo da entrada na faculdade, ele é muito relevante, né? Você já sabia que você queria ir para a área que, de fato, você cursou. Mais ou menos. É que é um processo, né? Assim, super pensando... importante. Exato. E é de conflito para vários jovens, né? E eu falo assim, não estando muito longe desse processo da cidade, né? Hoje eu tô terminando minha graduação em Direito, mas eu vivo conflitos durante essa graduação e vejo que há uma dor, assim, né? Dos jovens do programa, dos jovens que não são do programa e até de pessoas que não são jovens. Escolher tecnicamente uma carreira, vamos pensar, né? A gente tem vários pontos aí, viu, Marcos? E alguns importantes, inclusive, de referência. Eu, assim, modesta parte, eu sempre fui bem em escola, assim. Eu tinha uma certa autonomia. Meu pai e minha mãe trabalhavam, não conseguiam me acompanhar. Mas eu sempre tive a responsabilidade de falar que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho que tirar boas notas na escola e tal. Mas chegou ali um momento do segundo grau que eu, talvez até pela facilidade que eu tinha com a escola, eu deixei muito de lado o negócio. Não era o melhor aluno, não tinha o caderno organizado. Pelo contrário, tinha dia que eu ia até sem caderno para a escola,
Mas Já não te desafiava mais, mas eu na acabava ali, eu realidade, fazia né? as provas, de uma certa forma, tinha uma nota boa. Eu lembro até que tinha uma professora de português, um dia ela me chamou para conversar. Falou assim, Kleber, pô, você é um ótimo aluno e tal, eu vejo que você não está se dedicando, tudo. Se você se dedicar, você vai passar em qualquer faculdade, né? E ela tentou me orientar ali, mas coisa de adolescente, acho que essa é a referência principal, coisa que eu tento passar diferente hoje. Eu continuei na minha toadinha. O meu pai e minha mãe tinham falado que iam me ajudar com escolas, falaram, não posso te dar muita coisa, mas eu vou te ajudar com a faculdade. Eu pus meio que na minha cabeça que ia fazer uma faculdade aqui, mas muito porque eu não tinha noção de fato, né, de quanto poderia ser diferente uma universidade ou outra. Todas funcionam no final das contas, mas óbvio que tem outras, né, que pode te agregar mais em termos de currículo. Eu não tinha muito essa noção, muito honestamente. E aí, né, chegou um momento de decisão. Eu tinha na minha cabeça que eu gostava de números, também não entendia muito porquê, sempre fui bom em português, sempre fui bom em história, mas que eu gostava ali de negócio e tal, talvez pelo começo na papelaria, que via ali, trabalhava com os números, com preço. E aí eu queria fazer de largada, eu pensava fazer economia. Mas eu fui conversar com uma pessoa, que na verdade é o meu primo, eu tenho um primo mais velho, né? E ele trabalhava num banco em São Paulo, sempre trabalhou em bons bancos, trabalhou em banco inglês e tal. E eu fui conversar com ele um pouquinho para ver o que ele achava, né, dessa minha decisão. E ele me deu um conselho muito certeiro, na verdade. O Kleber, economia é bacana, você tem várias possibilidades de trabalhar, mas já que você quer ir para esse caminho de negócios, eu iria para contabilidade. E por que eu iria para contabilidade? Ele falou, porque tem muita versatilidade de trabalhar. Entendi. Você pode trabalhar em empresa, você pode prestar concurso, você pode montar um escritório de contabilidade. E aí eu acabei, né, optando por fazer contabilidade. Mas assim, também sem saber exatamente o que era contabilidade, era uma coisa muito abstrata para mim ainda nessa época também. Mas as possibilidades pareciam interessantes, As possibilidades né? pareciam interessantes. Tinha também que encaixar dentro ali de um certo Orçamento, valor de né? mensalidade É, que meu pai tem e minha mãe ia essa pagar. Tem um questão. orçamento. O orçamento Então, é Que importante. é relevante. Ia fazer é. o curso noturno, tinha ali, eu sei lá, eu não sei se exatamente isso, mas eu vou chutar aqui mais ou menos que fosse o dinheiro de hoje, coisa com R$ 1.000, talvez, uma mensalidade. Talvez, é. Acho que por aí, né? Naquela época acho que era bem menos, mas uma referência disso. Bom dia. Não adianta eu querer fazer medicina, eu querer fazer qualquer É, outra coisa é. que eu custava Tinha 5, 6, 10 limitadores, mil. né? Tinha meus limitadores. E aí fui fazer, né, faculdade de contabilidade. Nesse momento eu já estava meio que largando a questão ali, já comecei a entender um pouquinho que tinha estágio em empresas, comecei Legal. a procurar estágio em negócios. Entrei para fazer estágio no SESEC, que é o do Banco do Brasil, Banco do né? O Brasil. Centro Administrativo do Banco do Brasil ali. Estágio pelo antigo CIE, né? Então também tem muito a ver com os jovens, tem a mesma coisa, né? Programas de Não sabia empregabilidade exatamente o que ia juvenis. fazer, procurar ali emprego via estágio, então eu fiz todo esse processinho aí normal de todo mundo, né? E aí no estágio eu comecei a ganhar um pouco mais de visão, e talvez essa fosse a diferença. Hoje os jovens têm muita informação, né? Naquela época a gente não tinha tanto. Então as coisas ia se descobrindo mais do que na verdade já tinha um conhecimento prévio e ali planejado. Pelo menos comigo foi assim. E aí nesse contexto de começar a faculdade, fazer estágio, fui trabalhar no setor de conferência do banco, então todo o movimento diário de algumas agências ia ali para nossa mesa, a gente tinha que conferir os documentos, fazer o arquivo e tal. E aí já na contabilidade, e ali eu lembro até exatamente mais ou menos o dia, parece que veio na cabeça assim, eu estava sentado ali no balcão e uma menina que trabalhava nessa bancada com a gente começou a falar que ia ter um processo para Price, para auditor da Price. Comecei a avaliar, né? me explica bem como que é que esse é negócio e tal, o que é Price, o que faz, auditor, Price, né? Mas ela me falou mais ou menos que era, né, o que era auditoria. Você vê, eu já estava primeiro para o segundo ano de faculdade, assim, já era para ter um pouco mais de noção. Para ter uma noção, né? Eu não tinha tanto. Mas eu vi que o salário era mais do que o dobro do que eu ganhava como estagiário. Também a gente sabe que hoje era baixo, né? Mas era mais do que o dobro de estagiário e tal. Eu falei, não, pô, esse negócio é legal, né? Me chamou a atenção. E aí comecei a procurar informações e fui me inscrever nos processos de auditoria. Tinha tudo a ver com contabilidade, né? E aí, você falou de derrota, né? Eu vou falar minha maior derrota até hoje. Fui fazer o processo da Price e naquela época... Fazia lá no Lacerda, né? O meu processo foi no Lacerda também. Era no na primeiro própria processo. faculdade que ocorria. Eles pediam Usavam salas as salas lá emprestadas ali, emprestadas, né? né? E a gente foi ali para a faculdade. E assim, todo mundo da minha sala foi, né? Da minha sala e das outras salas de usavam contábeis muito, também, né? E a primeira prova, você vai se lembrar, Jonas, era aquela prova de tipo
Tinha um Uma psicotécnico. psicotécnica, lá. uma prova escrita, tal, Ah. né? Conhecimentos gerais. E, cara, fomos ali pra prova todo mundo. Só teve 2 caras que não passaram na prova da minha sala. Foi eu e o André Correia, que você conhece. Você tá Não sei se eu Nossa. poderia citar ele aqui, né? Pode. Mas o André é um grande André amigo, é um é padrinho, O grande- parceiro do projeto O também. André É um também é parceiro. parceiro do projeto. E A Valorap. nós 2 não passamos da prova. Um então- abraço pra Valorap, inclusive. E a turma toda passou, né? E foram pras dinâmicas, depois pras entrevistas. Eu tinha uns amigos falastrão pra caramba. Um deles também trabalhou na Price, o Mike, falou: essa vaga é minha, já passei. E todo dia que eles chegavam na fase depois, eles falavam ali, eu ficava, nossa. Ficava contando Droga. vantagem no intervalo. E eu, ali. eu chegava ali Péssimo. né, decepcionado, não tinha Autoestima. passado tudo. Bom, mas no final das contas, aí não acho bacana, mas é muito difícil o teste mesmo. Ninguém passou, ninguém entrou na Price da minha classe naquele ano, da minha sala. E aí veio na sequência um outro teste de auditoria, que numa empresa chamava Directa, na época tinha uma parceria com a BDO. Tá, representava a BDO aqui. Isso, e essa turma toda, essa mesma turma foi tudo lá prestar na sequência, né? Só que era uma prova diferentona, e eu me dei bem com a prova. Eu lembro, assim, de alguns exercícios, era tipo, tá aqui, ó, matéria de jornal, você tem, sei lá, 5 Interpreta. minutos para ler, e era economia, textos mais densos e tal, e depois você vai debater comigo. Que era Nossa, tinha um que legal. gerente ali, tinha um Aí pegou Tinha o que seu escrever, ponto tava forte, pegando que um era... Comunicação falei, bem eu articulado. era bem de leitura, eu gostava, tinha um entendimento bom. E falei, cara, eu preciso passar nesse negócio aqui, né? E aí, no final das contas também, os 2 que foram contratados dessa turma toda, foi eu e o André. É impressionante Que isso, né? legal. Os 2 que não tinham passado na Bacana. prova, Que legal. foram os 2 que entraram na Directa. Mas a vida é difícil, né? Então, aí foi para São Paulo, né? As auditorias aí tem um treinamento lá de 2 meses, 40 dias Sim. iniciais, foi muito bom isso. Tinha, nem sei se existe mais isso, mas... Na época Da tinha, mesma forma como não a sei gente se fez, exatamente, mas era todo mundo se deslocava, Todo ia para mundo, São é. Paulo, ficava lá um tempão aprendendo. E eu fui para lá, né? Então fiquei 45 dias, acho que se não me engano, em São Paulo treinando. A turma aproveitava muito essa época para sair, essa é uma outra dica. Então a turma sempre saindo ali. Happy hour. Porque ali já tinha gente de condições boas que entravam, né? já, Gente, já. famílias Maioria, boas, né? maioria inclusive, né? E eu nessa época eu ficava no quarto estudando. Então assim, eu comprei aquele manual de contabilidade que era é o não, Não, Iguchi é o de imposto de renda, é o depois você entra- FIPECAF. FIPECAF, manual de Nossa contabilidade do FIPECAF. Senhora. Inclusive, um dos autores era o presidente da Directa na Aham. época, que é o Ernesto Rubens Gelbic. Que legal. E aí eu ficava à noite ali estudando, Olhando o e a manual. turma só saindo, se divertindo e tal. A turma achava que era chato pra caramba e tal. Mas eu queria me dedicar, queria aprender, porque eu não tinha uma base, assim. E aí, bacana, né? Acabou o treinamento, voltei para Ribeirão Preto, eu e o André, voltamos agora, vamos trabalhar. Louco para ir para um cliente, né? Fazer auditoria e tal. Primeira semana nada, segunda semana nada, terceira semana nada, a gente vai ao escritório, tira xerox para lá, busca um café aqui, Arruma uma pasta ali. alguma pasta ali. Já comecei a achar que tinha alguma coisa Amadores. diferente. E eu não comentei. Eu tinha passado num concurso da prefeitura nesse meio do caminho aqui em Ribeirão Preto. Tinha sido chamado. E você optou. Trabalhei 3 dias na prefeitura, concursado, e aí veio a resposta da Da Directa. Directa. Eu pedi exoneração da prefeitura e fui para a Directa. E aí, né, no meio do caminho, eu vi que estava meio diferente, mas eles convocaram a gente para uma reunião num sábado de manhã. Achei estranho. Resumo da história, né, mudou o presidente da Directa, ele veio aqui e decidiu fechar o escritório de Ribeirão Preto. Eu dei uma peladinha já com eles ali na época, falei, pô, né, falta de planejamento de novo, De novo, né? pô, não é possível. Como que pode isso? Ele falou, não, mas vocês podem ir para São Paulo e tal. Eu falei, não, o salário não dá para manter em São Paulo. O salário de trainee ali, né, naquele momento, não daria para manter em São Paulo, tudo. Aí eu fui primeiro receber a carta de demissão. Cheguei em casa, no mesmo dia que eu recebi a carta de demissão, minha mãe falou, olha, ligaram para você da Trevisan Auditoria que vai ter um processo seletivo para você participar lá no dia tal. Achei muita coincidência, achei até que fosse alguém da Directa tivesse indicado alguma coisa, não foi, no final das contas. Bom, e aí toda aquela turma de novo foi prestar, né, o processo da Trevisan. E eu falei, cara, não tem mais o que fazer, eu tenho que passar nesse negócio, não tem jeito. E fui fazer uma entrevista com um gerente de auditoria, que ele era japonês, inclusive, chama Reginaldo. Muito fechado, muito sério. Ele me fez umas 3 perguntinhas ali e tal, falou, tá bom, né? A entrevista tá Pronto, concluída. não Nossa, deu nada. quando, passar, quando né? acontece essas 3 perguntinhas e a pessoa não quer extrair mais, é desesperador. Não deu nada. Mas eu, né, falei, não, eu preciso inverter essa história aqui. Aí eu comecei a entrevistar o japonês ali, puxar uma conversa, né, tal. E deu certo. Aí, no final das contas, essa turma toda, o único que passou
e entrou fui eu. Até o André também, o André não entrou dessa vez. E aí comecei a trabalhar na Trevisan. Aí tinha um ritmo bacana, a televisão estava crescendo bastante. Já entrei no primeiro dia de trabalho, que inclusive foi o dia do meu aniversário, 23 de outubro, comecei a trabalhar lá. Já fui para cliente, tal, fui na Dinamilho, Carol, aqui fazer um trabalho de folha de pagamento. A vida ficou agitada. Passou uns 3 meses, eu fui promovido. Já me promoveram de assistente 1 para assistente 3 na época. Nossa! Porque você acha que tinha vantagem que eu tinha feito o treinamento da já Directa tinha antes, da né? Tinha uma Directa. base ali que eu tinha estudado bastante e tal. Bastante. Começou a funcionar. E aí, faculdade, já tinha virado o auditor da sala, né? A turma... Eu tinha um professor... Já tinha... Recorria a você. Já tava com a calça preta ou cinza. Já tava roupa social, aquele negócio, camisa né? para ir trabalhar. Faltava muito, inclusive, porque eu viajava, né? Mas eu tinha um professor, o Joel, que dava aula de custo. Ele sempre mexia com a gente ali. Chegaram os auditores aí, né? Tal, não sei o quê. Mas eu sempre respondia bem, participava da aula no momento que eu estava ali bem e tal. E aí tinha um outro professor, que era o Sverzucci, que era gerente da época na Price, foi gerente por muito tempo. E ele era o responsável pelo recrutamento naquela época, né, aqui em Ribeirão Preto. E ele começou vendo que eu estava bem na escola, tal, sabia que eu era editor, acho que a Price estava precisando de gente também mais experiente. E ele falou, queria te chamar para você participar do processo da Price. Um ano depois do que eu tinha feito, né? E não tinha passado nem na prova. E aí eu dei uma de durão ali, né? Falei, tô super bem onde eu tô, tal, acho que não vou não, bacana, tal. Na verdade, com medo da prova de novo, né? Talvez mais da frustração do que da própria prova, talvez, né? Mas o Sverzucci super habilidoso também, eu era né, um pouco experiente ali, era meio durão, assim, travadão mesmo, do ponto de vista até de negócio e tal. Falei, Cléber, faz o seguinte, vai conhecer o escritório da Price. Eu só quero que você vai conhecer o escritório. Que legal. E aí eu fui... no outro sábado, eu lembro, assim, um sábado chuvoso em Ribeirão Preto, o escritório da Price. Já era Rui Barbosa? Era na Rui Barbosa. Foi, se eu não me engano, era 12º andar. Eram 2 andares. Porque tinha 11º, 12º, e eu acho que o 12º que era o do sócio, né? Era. E eu fui direto pro 12º ali. Uma puta sala bonita, né? Cheguei, os Sverzucci me esperando, tinha o Magalhães, que também trabalhou, também estava lá trabalhando tudo descabelado, porque acho que estava fazendo umas horas extra ali e tal. E veio o Simões, que era o sócio, foi me receber, tudo. E aí o Simões, super bacana, falou, você que vai trabalhar com a gente, tal, os Sverzucci falam muito bem de você. Eu falei, não, Simões, eu vim conhecer o escritório só, né? Não sei se eu vou dar certo trabalhar aqui e tudo, mas vim para conhecer o escritório. Aí ele me levou para a sala dele, uma sala bonitona e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele, eu não passei na prova, né? Vocês estão me chamando aqui para conversar, para trabalhar, mas eu não passei na prova. Então, eu não acho legal isso, né? Aí ele tava com a prova na mão, inclusive. O meu processo ali parece ser muito organizado, a pastinha, né? Falou, não foi tão mal assim, não. Mas por via das dúvidas, faz a prova de novo, né? Faz uma outra prova aqui, né? Aí topei e fui para casa ali pensando, né, nessa prova, tudo. Mas eu tava bem assim, eu sou bem leal, né, às empresas, assim, eu tava muito bem na televisão e falei, nossa, mas eu vou sair para fazer o processo, porque era o processo junto com todo mundo, né? Lá no Lacerda de novo. E todo mundo de auditoria, do mundo de auditoria, sabe que aquele dia tá tendo processo da Price, por exemplo, né? Falei, vai ficar chato eu faltar para ir no processo, né? Aí peguei o telefone, liguei pro Sverzucci e falei, eu te agradeço, tudo, mas eu não acho legal, tal, eu não vou sair daqui para ir fazer a prova. Falou, me dá uns minutos, vou te ligar aí. Aí ele me retornou e falou, Cléber, a gente vai abrir uma exceção para você. Eu acho que não deve ter tido um caso desse na Price, foi o meu caso só. Se você consegue fazer a prova às 4 da manhã? 4 da manhã? Às 4 da manhã. Eu falei, consigo. Às 4 da manhã eu consigo. Por quê? A psicóloga vinha de São Paulo para aplicar a prova começava às 8, é uma prova longa, ela estava no hotel. Já estava lá. Eles convenceram a psicóloga a acordar mais cedo e tomar café, dar a prova para mim, né, ali no ambiente do hotel, e depois ela iria para o processo lá. Essa é a primeira história de um processo seletivo que ocorre às 4 da manhã. Acho que vai ser a última. Apesar que isso abre precedentes, né? Olha o perigo. Então, mas olha só, veja bem, né? Pode ser. Eu imagino que foi no caso. Excepcional. Eu vou compartilhar a minha história de entrada na PwC também, porque eu acho que é muito legal. Faz muita conexão aqui. Bom, mas resumo. Né? Na época eu já tinha uma motinha ali, peguei minha motinha, fui ali pro Hotel Nacional em Ribeirão, ali naquela baixada do centro, né? Fiz a prova no hotel e depois eles me ligaram e falaram, você passou, você foi bem sim na prova e tal. E a prova era para entrar como trainee, né?
Aí o Gersuti me ligou depois e falou, tem uma boa notícia. Você não vai entrar como trainee, você vai entrar como assistente júnior. Era como se eu tivesse entrado no ano anterior já, né, um ano ali. Falei, super bacana, então tô dentro. Ele falou, nós vamos te colocar para fazer o treinamento junto com os trainees, para você ter a base. E aí, nessa época, no processo de trainee, entrou o André, entrou algumas outras pessoas. Legal. Por isso que eu já entrei como júnior. Achei, né, ficou legal ali. E aí começou a história com a Price, né? E aí eu acho que foi, de fato, uma mudança de patamar. Então, assim, se eu for fazer um resumo até aqui, né, dos processos, a vida super difícil. É muito igual de todos os meninos, né, que eu imagino aí da escola pública, bairro ruim. A diferença é que, assim, meu pai e minha mãe falaram assim, vai estudar numa escola boa, né? Mas uma coisa que é interessante, aliás, dois pontos interessantes, e talvez você concorde ou não, né? Mas o primeiro deles, é uma coisa que eu acredito muito, que se a gente pegar aí os pontos chaves da sua história, praticamente nada programado. Nada. Nada programado. Nada. E isso é o que acontece, a gente, né, no dia a dia, e o jovem ainda vai descobrir isso, né? Ele ainda está nessa fase de querer que aconteça aquilo que ele está esperando que aconteça. E às vezes a gente não tem condições de gerenciar o que vai acontecer, mas se a gente estiver fazendo, né, se a gente estiver em ação, né, que é o que você fazia, e aí esse é o segundo ponto importante, que era você estava sempre se movimentando para buscar ou um trabalho, né, ou uma recolocação, no caso da frustração com o Bradesco, depois com a história da primeira auditoria que você entrou, você já se movimentou de alguma forma para buscar um próximo passo. Né? Então, nada programado, então nada do que você viveu até agora, que você contou, estava nos seus planos, diretamente nos seus planos, e você nunca deixou, você nunca esperou, né? Você se antecipou a algumas coisas, e aliás, a todas elas. Né? Então isso é muito interessante. Eu acho que é isso, Jonas, assim, né? Nada programado, mas sempre tentando fazer o melhor daquela situação. Exatamente. Então, né, ver ali a questão de ter reprovado na Price, de ter fechado o escritório, de ter fechado a oficina quando vi, do processo do Bradesco. Poderia ter falado, pô, não é pra mim, essas coisas não dão certo. Não, pelo contrário. Coragem, continuando ali, insistindo, né? E nos momentos que eu estava, sempre dava o meu melhor. Então, o ponto de um amigo me indicar, o outro amigo me indicar. Exatamente. Esse é um ponto que me chama muita atenção, assim, né? Eu entendo que nessa trajetória, nenhum dos fatores que você estava condicionado, por exemplo, o lugar que você mora, as condições de fazer ou não uma outra faculdade, foram fatores limitantes para que você brecasse ou usasse como desculpa, né? Por mais que, óbvio, cada um tem uma condição, uma situação, mesmo vindo do Dutra, que inclusive eu venho de lá também, isso é muito legal, assim, passei... Mas você mora no 1, no 2 ou no no 3? No 2. No 2, eu morava na Javari, na esquininha onde subiu o ônibus ali. Ah, eu morava pra trás daquela emissora, que fica ali na Javari. Era IPTV, né? Continua sendo. E então, assim, isso é muito bacana. E mais do que isso, o Jonas falou das amizades aqui agora, e você falando do André. O André, ele não vai aparecer aqui, né, o nosso podcast especificamente, mas na associação, né, no programa que a gente beneficia os jovens, né, e traz para o mundo do mercado de trabalho e tudo mais, o André é um dos parceiros. Isso é muito bacana, porque você estava no meio de pessoas que tinham anseios similares, que buscavam também. Então, essas amizades, essas conexões que você fez no decorrer da sua vida, também são fatores determinantes, né, para você conseguir evoluir. Eu acredito muito que as pessoas que nós andamos, elas precisam ter objetivos mínimos, mas similares aos nossos, para que a gente consiga prosperar, de certo modo. O André é um exemplo, estou vendo aqui Malbisa, né? Malbisa. O Rogério também, dessa época de Price. Na verdade, o Rogério, por exemplo, é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho dele. Que bacana. Eu que trouxe o Rogério praticamente para morar em Ribeirão Preto, porque ele morava em Cravinhos. Obrigado, muito obrigado. Aí eu aluguei um apartamento aqui em Ribeirão, falei, Rogério, tem um apartamento do lado aqui, cara, vou alugar para você vem morar aqui em Ribeirão Preto, né? E aí ele foi ser meu vizinho de porta, inclusive. Então, assim, os contatos são sempre muito bons, né? Mesmo na Figueiredo, assim, lembro lá do seu Romeu, do seu Camilo ali, que eram os proprietários. Cara, o que aconteceu comigo ali na Figueiredo? Perdi dinheiro, tive bicicleta roubada. Eles sempre estiveram comigo, porque eu só trabalhava, sempre fui honesto com eles, tudo. Então, assim, acho que nem tudo é programado,
se bem que eu acho que essa é uma parte que dá para fazer melhor, então como orientação para os jovens, não é que o meu caso, olha, se eu tivesse como voltar atrás e com a informação que tem hoje, eu programaria bem melhor minha vida. Mas o esforço, isso acho que é comum, né? O esforço de querer fazer melhor, de estar sempre nesse caminho, isso faz muitas vezes a diferença, a atitude, o fazer. E, vai ter derrota de um monte na vida, de um monte. Levanta a cabeça e vai tocando pro outro dia, né? E aí vão ficando ao longo do tempo os contatos, né? Então, se eu pego uma época de Price de 11 anos, eu tenho contato com a turma até hoje, né? Olha que interessante, estou falando de um podcast aqui, o alumni da Price, quando retomou o programa, eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado. Eles me chamaram né? Segundo eles, fizeram um algoritmo para achar pessoa, caiu em mim, né? Assim, eu tenho ótimos contatos na Price até hoje, né? Então a gente sempre procura desenvolver esse lado. Mas não é aquele contato de interesse, porque eu acho que isso não funciona. É o contato de fato que tem vínculo, que tem trabalho, que tem respeito. Mas é isso, né? Eu acho que assim, o contexto, ele molda muito o que a gente vai viver, o que a gente, né, vai decidir naquele momento. Né? E importante, por exemplo, você tinha lá um contexto social X, mas você tinha um contexto familiar muito incentivador, muito motivador, propulsor da sua ação naquele momento. O que eu falo de nada programado, e não é um defeito não programar, né? É que a gente, né, normalmente a gente tem muito... a gente gera uma ansiedade para buscar um resultado, e às vezes o resultado não é aquele que vai acontecer, porque é igual, a gente acredita muito como associação no trabalho duro, né? Então, no suor, na persistência, na insistência. Então, o trabalho duro é uma coisa que ele gera resultado, que é o que você falou, fazer o melhor naquele momento para gerar algum resultado. Talvez não é aquele que você estava esperando, mas é um outro resultado. Ô, Jonas, uma coisa que eu vejo muito também é o seguinte, né? A turma hoje, em nada contra o empreendedorismo, nada contra você querer algo maior, mas a turma já quer chegar lá em cima, né? Então, assim, como hoje tem muita informação, você tem rede social que mostra ali a turma bem-sucedida, você tem vários casos hoje que, de fato, os caras muito jovens ficam milionários. Sim. Cara, meu contexto foi totalmente diferente. Foi ali, primeiro eu preciso ganhar um salário para comprar um tênis, né? Exatamente. Depois eu preciso comprar uma motinha, depois eu preciso comprar um carro, né? Então foi sempre olhando o próximo step, não 5 steps para cima, 10 passos acima. Mas é exatamente isso. A gente tem que fazer o máximo de esforço possível para subir o primeiro degrau. E depois para subir o segundo degrau. E assim você vai chegar no topo, né? Sem dúvida. E eu também acredito nisso. Não existe atalho, não existe encurtar caminho. Você não consegue eliminar degraus. E aproveitar as experiências que você tem nos lugares. Eu vou dar um exemplo da Price, né? Que é onde eu passei 11 anos lá, depois tive uma carreira muito legal. A Price, para mim, foi de fato uma mudança de patamar de trabalho. Primeiro que a formação é muito boa, então ali eu priorizei um ambiente que desse formação. O salário era melhor do que estagiário, mas em relação ao mercado não era essas coisas, né? Não era tão atrativo. Trabalhava demais naquela época, você sabe muito como que era de noite, sábado, domingo. A ponto você falou dos meus pais aí, mas teve um momento que ali que eu estava na Price no começo, meu pai e minha mãe falaram, você está no lugar errado, você deve estar meio maluco. Né? Porque eles eram funcionários públicos, minha mãe nessa época já estava, acho que dava aula em escola já. Ninguém entendia muito, né? Não entendia, falou, você trabalha demais, isso não é normal pelo que você ganha. Eu falei, não, mas eu quero isso mesmo, é isso que eu quero, né? Quem vivia aquele mundo, né? Quem entendia. Então, assim, tinha um sacrifício grande por trás, mas o que eu ganhava de conhecimento, em termos de treinamento, em termos de exposição a várias empresas. Eu lembro muito bem, por exemplo, quando eu fui para supervisor, fui para São Paulo fazer um curso de supervisor, que é onde aprendi a comer, né? Digamos assim, né? Como não lembrar desse curso? Então a gente senta aqui na mesa, olha, o talher é esse, assim, você come assado. Mudança informações para a vida. Não, é mudança de... E tinha muita gente ali que às vezes não dava muita bola. Cara, eu aprendi aquele negócio, eu vou aprender bem, levava para mim, né? Não é que eu chegava em casa no outro dia, né, e não esquecia, eu tentava usar ali aquele conhecimento, né, porque um dia tem um jantar importante, um dia tem isso, dúvida. Né? Então, assim, aí a Price me deu essa mudança de patamar, abriu meus horizontes. Eu, por exemplo, uma oportunidade que eu vi aqui, né? Quando eu entrei na Price, era uma empresa inglesa, de origem inglesa. Os manuais naquela época de auditoria ainda eram impressos e via tudo
traduzidos, então tinha que sair lá, traduzir, chegava sempre defasado. E eu falei, pô, eu não sei inglês, preciso aprender inglês, né? Não fiz curso de inglês, o curso de inglês da escola era muito ruim. E aí eu olhei para os meus amigos do lado ali, essa turma toda, ninguém falava inglês. Falei, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é aprender inglês, eu vou me destacar dessa turma, né? Porque esse inglês vai chegar mais rápido um dia. E aí eu lembro, acho que nas primeiras festas de final de ano da Price, de confraternização, teve uns sorteios e eu ganhei uma passagem para o Nordeste com acompanhante. E a Tatiana, que é minha esposa hoje, era minha namorada na época, estava do lado, ficou toda felizinha, né? Que é pro Nordeste. Falou que legal, vamos pro Nordeste. E eu cheguei na hora, falei para ela, não vamos não. Eu tenho um outro plano para essa passagem aqui. Né? Na verdade, eu fiz o plano na hora, né? E qual que foi o plano? Eu cheguei no escritório no outro dia, falei, olha, eu queria estudar inglês. Eu queria trocar essa passagem para uma viagem para o Canadá. Eu vou no meu período de férias, fico aqui, pago o curso. E a passagem, que na época era cara, né? A gente troca pela passagem. O sócio falou, beleza, eu topo. E aí, fui estudar inglês. Deu uma avançadinha, a turma estava indo pro Nordeste, eu fui pro Canadá estudar inglês. Aí voltei e já criei uma diferença, já comecei a atender multinacional. Aí teve um processo da Price de Sarbanes-Oxley, que olharam para quem atendia multinacional que sabia inglês. Aí eu fui para a Price, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, trabalhando na Price. São os trade-offs, né? Ou, sei lá, como que a gente pode traduzir isso, mas as escolhas que a gente faz, né? E para o jovem isso é muito importante, porque é gostoso, né? A outra vida, né, de curtição a gente tem também, e a gente fez também, e é bom também. O que importa no final do dia, né, é o que eu preciso abrir mão e o que eu preciso investir, qual é a minha prioridade, né? Perfeito, e eu lembro muito bem que durante a faculdade, orçamento limitadíssimo, etc. Eu tinha várias situações dos meus amigos em feriados. Olha, estamos indo para a praia, né? Vem para a praia, vamos para a praia com a gente. E não tinha a grana, né? Então tinha um ou outro assim, falava assim, não, eu pego aqui, te empresto, depois você me paga. Eu falei assim, não, eu não tenho hoje, eu não vou ter amanhã também. Não adianta eu pegar emprestado agora, isso não dá porque certo. eu não vou conseguir te pagar amanhã. E eu falava para eles, falava assim, cara, mas assim, então eu não consigo fazer isso hoje, porque eu tenho que estudar, eu tenho que focar no estágio, que é o dinheiro que eu tenho hoje para sobreviver. E os caras não entendiam muito bem isso, né? E ali, até no começo de PwC ali, então, aquele salário de trainee, de assistente, não era um salário que era relevante, e as pessoas faziam alguns convites, eu tinha que abrir mão, falar, não, eu tenho trabalho, eu vou fazer isso, vou trabalhar, vai ter final de semana. Poxa, mas você está perdendo, né? Eu lembro muito, assim, eu lembro como se fosse hoje, alguns amigos, que são meus amigos até hoje, e falando, poxa, você tá deixando de curtir. Eu disse, não, eu estou deixando de curtir hoje, mas eu tenho certeza que o que eu estou deixando de fazer hoje, nesse momento, e aplicando o meu tempo para outra coisa, isso pode me resultar em alguma coisa diferente. Eu não sei o que é. Eu não consigo prever o que vai acontecer lá na frente. Mas algo diferente vai resultar. Né? E hoje eu vejo muito isso. É nítido, assim, o que a gente abre mão e a gente investe em conhecimento, né? O que a gente investe que tem retorno, a gente não pode prever o resultado, mas ele vem. Fazendo um paralelo com a juventude de hoje, né, eu acho muito bacana quando vocês trazem a questão na minha época não tinha tanta informação, eu não tinha fácil acesso, assim, né? Hoje o jovem, até mesmo os jovens que fazem parte do nosso programa, né, que são jovens de escolas públicas, 15 a 18 anos, mesmo que venham de situações, às vezes, muito vulnerabilizadas, já têm acesso, por exemplo, a um celular, a um smartphone, muitas vezes, né? E aí, eu tento entender também esse imediatismo, né, do jovem que mal entrou no mercado de trabalho, já quer assumir um cargo de liderança sem ter aprendido questões básicas de liderança, de comunicação, de articulação. Porque esse jovem, ele abre o celular e aí ele vê uma pessoa que está fazendo uma dancinha no TikTok e aí em 15 segundos está milionário. Então, assim, a pessoa faz um story e está ganhando 40, 100 mil reais. Então, eu tento entender que para esse jovem que não viu também os processos pelo qual essa pessoa, que também às vezes é muito jovem, já está ganhando horrores, as coisas acabam ficando mais complexas, né? E ele acaba começando a questionar
o porquê desse esforço. Por que eu tenho que me esforçar tanto se a influencer tal, né, conseguiu em 15 segundos, conseguiu, ou se eu posso participar do BBB, ou se eu posso... Então, eu acredito que por mais que hoje o conhecimento ele seja mais acessível e benéfico, né, poxa, você dá um Google, né, sabendo pesquisar de forma adequada para não cair em fake news e várias outras coisas, você conhece, você consegue ter acesso a materiais de inglês, por exemplo, que antes era estar à frente. Hoje, ter inglês é básico. Né? E essa consciência parece que demora para os jovens, né? Mas sabe o que eu penso, Marcos? Ele não precisa deixar de fazer isso. Exato. Não precisa deixar de acreditar no TikTok, no Instagram, que ele possa ser um influencer. Mas tem algumas coisas que ele precisa tratar como prioridade. Né? E se o cara decide priorizar a educação... É um negócio que, assim, ele pode ter o TikTok em paralelo, ele pode ter o Instagram, ele vai criar conteúdo, mas se ele decide priorizar a educação, se ele decide priorizar, né, o esforço dele, o trabalho... Eu lembro muito bem, assim, no começo, né, da minha carreira lá, eu comecei, o primeiro estágio foi na Receita Federal. Logo no primeiro ano. Meio período, era um estágio que não pagava, sei lá, não pagava o deslocamento. CIE também, era muito, muito pouquinho. Mas eu sempre priorizei muito mais o que eu tinha de oportunidade de aprendizado dentro daquele lugar do que o retorno financeiro que eu tinha. Eu vejo da seguinte forma essa questão, né? Primeiro que cada contexto de época são diferentes mesmo, né? Então, assim, não adianta eu querer... falar que o meu exemplo ali cabe exatamente hoje, né? Da mesma forma que meu pai toda hora me conta, na minha época era super difícil, meu pai, eu cortei cana, eu fiz isso, fiz aquilo, depois entrei na polícia, trabalhei para você estudar, né? Então, tem as suas épocas. Agora, por outro lado, né, é uma questão meio que estatística, né? Assim, óbvio que você tem vários casos aí de sucesso instantâneo, mas é a minoria da minoria da minoria, né? Se a gente for olhar a população inteira, quase ninguém está nesse contexto. Agora, o que você tem chance de fazer que você pode, de fato, orientar a sua carreira? Cara, investir em educação. De forma concreta. Buscar ter uma atitude boa no trabalho, fazer um trabalho, né, do que ficar parado esperando acontecer uma coisa instantânea. Eu acho muito difícil, né? Exato. E comprovadamente, os estudos são o maior meio de ascensão social no Brasil ainda. Então, assim, é o que dá certo. E só para encerrar, usar isso que você trouxe na sua história, e o Jonas também, que poxa, eu vou aprender inglês, eu vou fazer direito, eu vou aprender aqui boas maneiras, práticas de boas maneiras. Usar esse conhecimento com cunho transversal, ou seja, não é só para esse momento, não é só para esse emprego, eu vou levar para minha vida. Conhecimento é a única ferramenta que gera autoridade. Exato. É incrível. Hoje em dia, né, se a gente for avaliar um pouco, assim, eu acho que tem uma forma um pouco diferente. 90%, sei lá, 60%, 50% das profissões que existem hoje não vão existir daqui a alguns anos. Então é muito difícil alguém falar, vou estudar isso, né, e vai acontecer assim, assim, assado. Hoje eu acho que é muito mais vai acontecendo, as pessoas vão ter 5, 6 carreiras ao longo da vida, completamente diferentes. Então, o que a pessoa precisa ter? Ela precisa ter uma bagagem ali que ela consiga se adaptar aos diferentes contextos. Isso eu acho que é uma coisa também que eu vejo muito, até pelo próprio trabalho no Jornal do Fino, assim, as pessoas às vezes não se preocupam com isso. Eu estou na minha posição aqui hoje, isso é muito legal. Estou recebendo meu salário, estou numa boa empresa, mas eu olho para frente, será que esse cargo vai existir ainda? E eu não estou falando de cargos operacionais, não, estou falando de cargos administrativos. Sim. Porque assim, hoje você tem tecnologia, você tem inteligência artificial. Sim. Agora, as pessoas vão continuar sendo necessárias, desde que eu consiga me adaptar nas diferentes situações. É isso. E tem tanta coisa para você buscar hoje. Eu quero conhecer computação, quero conhecer, né, programa, quero conhecer tem um bom raciocínio lógico, sei resolver problema, sei liderar. Então essas habilidades são importantes. E usar essas ferramentas. Olha aí, poxa, a gente pode aprender que a gente com fala TikTok, todo dia, né? A gente pode aprender com várias coisas. E só uma dúvida, assim, uma pergunta pontual que eu já sei a resposta, mas quem tá assistindo não sabe, pros dois, inclusive. Né? Eu sei que o Jonas está aqui como host junto comigo, mas vale.
é a questão que você é formado em contabilidade, aí você disse, nem sempre aquilo que a gente vai ter essa mesma profissão para o resto da vida, principalmente no cenário atual, que tudo se remodela, né, se flexibiliza muito fácil. Você exerceu você foi contabilista? Inclusive, Jonas, sua formação foi em direito. Por exemplo, primeira você formação em só direito. advoga, por exemplo. Queria saber isso de vocês, se a gente tem que se limitar de fato àquilo que a gente formou, até porque abre vários leques do curso, Sem né? dúvida. E só uma coisa complementar, né, ao que você fala e o Kleber mencionou antes, que é a adaptabilidade, e aí isso conecta com o que você pergunta. Eu vivenciei isso muito, cara, quando eu fui morar fora do Brasil. Principalmente o cara que mora na Europa. Ele não se preocupa se ele está fazendo isso ou aquilo. Ele está sempre em movimento. É incrível. E eu não entendia isso. O cara às vezes estava trabalhando num projeto de verão, que ia durar 3 meses. Aí eu falava assim, mas poxa, mas e depois? Ele falou, não, depois eu vou achar outro projeto. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, cara, os projetos estão aí, as coisas vão acontecer, é só você... E assim, na nossa formação cultural, o contexto cultural também forma muito a nossa consciência, né? A gente não vivencia isso. Tanto é que quando eu tomei a decisão de sair da PwC, os meus pais não entendiam muito. Eu falei, mas como assim? Você vai fazer o quê? Eu falei, não tenho nada para fazer. Eu ainda não tenho nada, mas eu vou desenhar o meu projeto individual aqui. Assim, não, mas você está num emprego, você tem carteira assinada, você tem aquilo. Eu falei assim, não, mas... Eu falei, chegou a hora que eu preciso mudar. Então, assim, a nossa plástica social ainda era muito mais fixo, era né? muito mais fixa. Né? Hoje é muito mais volúvel, muito mais flexível. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, Jonas. E só falando um pouquinho, né, você falou de morar fora, né? Eu fui chamado para trabalhar fora pela Price. Fui lá, fiquei 1 ano. Sim. Poderia ter ficado mais, depois quis voltar. Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu fui chamado, eu tinha acabado de casar. Sim. Acabado de casar e falou assim, tem uma oportunidade, você vai morar em Ann Arbor, que é Michigan, lá, um lugar super bacana. Eu falei, eu olhei pra minha esposa era concursada pública, ela falou, eu não posso ir, não posso perder, né, desligamento do meu trabalho. O cara normal ali, eu falei, vou ficar, acabei de casar, não vou deixar minha esposa. Conversamos sobre o caso, ela falou, uma boa oportunidade, e eu fui sozinho. Fiquei lá quase 1 ano sozinho, né? Nos Estados Unidos ela foi apenas de férias. Visitar. Então, esses trade-offs que a gente faz na vida. Sim. E ter ido para lá me deu um outro gatilho muito importante na Price. Mas falando a sua pergunta aí, né, sobre a questão de não ter trabalhado. Para falar que eu nunca trabalhei com contabilidade em si, eu tinha um amigo de faculdade também, que é muito bacana, um amigo meu, chama Marcelo Giacomini. Era meu vizinho. O Giacomini foi da... Ele é da Coca, da Coca-Cola. Muitos anos, né? Inclusive, pra você ver como ficam os laços de amizade, né? Eu conheci ele no primeiro dia de faculdade. Que legal. E a gente tava ali sentado junto, ele tinha uma moto, eu também tinha moto na época. Eu comecei a conversar, onde você mora? Descobrimos que eu morava um do lado do outro, até porque eu tinha mudado recente para esse lugar, eu morava, sei lá, 50 metros um do outro. Aí ficamos amigos e falamos, quebrado, você vem de moto, vamos fazer o seguinte, uma semana eu venho com você, uma semana você vem comigo. Né? Então a gente até pegava carona e tal, e ficamos amigos ali por um bom tempo. E ele também participou do processo da Price, e aí ele teve um dia que ele foi me procurar em casa, falou, eu passei no processo da Price, mas eu tô com dúvida, porque ele já estava na Coca, se eu vou, se eu não vou. Ali tinha umas questões também ele é muito religioso, de frequentar muito a igreja. Eu falei, você vai viajar demais e tal. Eu falei pra ele, se fosse você, eu não iria não, acho que pra você. E ele não foi, também tem uma carreira legal, nós somos super amigos até hoje, né? E a gente, como estava na faculdade ali, sei lá, 3º ano, a irmã dele tinha um escritório de contabilidade, ela passou umas empresinhas pra gente, e a gente fazia contabilidade, eu e ele, como se fosse uma sociedade de final de semana, basicamente, né, para aprender ali. Que bacana. Então foi o único momento que eu trabalhei contabilidade, isso durou uns 4, 5 meses. Assim. Aí eu entrei para auditoria, né, trabalhei muito tempo com auditoria, é contabilidade, mas não é contabilista, né, é fazer a checagem. Depois eu fui na Urufino como controller. Ali tem a contabilidade embaixo, mas eu não era o contador, eu não punha a mão, fazia um lançamento, não fazia nada, tinha várias outras funções. E depois disso, muito mais finanças, né? Que legal. E de uma certa forma, olha como que é diferente essa questão da adaptabilidade. Eu trabalho em um laboratório farmacêutico, na verdade a gente produz medicamento, veterinário, né? Faz medicamento para animais. A maior parte da turma ali ou é veterinário, ou é farmacêutico, ou é químico.
Assim, é um mundo muito diferente. O presidente é um contador, né? Mas por quê? Porque dentro desse contexto, eu não me limitei à contabilidade. Eu tentei entender a empresa O como negócio, um todo, né? o negócio Muito como um legal. todo. Mais do que isso, teve um momento ali da minha carreira, pouco antes de eu assumir a presidência, nós tivemos a infelicidade de tinha falecido o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento. E aí o conselho me chamou para assumir a posição. Falei, você deve estar maluco, né? Como que eu vou assumir pesquisa e desenvolvimento, né? De Não sou produto, né? Não técnico, sou né? técnico, não consigo resolver nada. Não, mas a posição é gestão. Você vai gerar um time de técnicos, chamar 100 técnicos embaixo. Você vai gerir um time de técnicos. Beleza, vamos embora. E não é que eu aprendi pra caramba com isso, né? Com certeza, Conversando com a turma. com certeza. Hoje eu falo de produto, falo de molécula, falo de parte regulatória, entendo tudo ali. Mas por quê? Porque eu não me limitei a essa função. E muitas vezes as pessoas se limitam a isso, né? E mesmo no trabalho, tá ali no dia a dia, por exemplo, na Urfina a gente criou agora as trilhas de carreira. E a gente incentiva os movimentos laterais, inclusive. Porque para cima, nem sempre você tem a posição. Agora, vai para outro departamento, Muito vai aprender legal. uma coisa diferente, né? Vai acrescentar Conversei coisa. com um dos colaboradores que fez esse movimento lateral e ele tá super A gente contente. incentiva, porque nem sempre. Agora as pessoas precisam estar Preparadas, dispostas a isso. E preparadas, né? Porque preparadas, você vai, né? você vai dar a oportunidade para quem está preparado. Mas só para falar da minha experiência Por favor. como advogado, né? Eu passei, né, a maior parte da minha carreira na PwC. Depois da PwC eu fui empreender, montei meu escritório. Eu fui fazer a primeira audiência da minha vida. Hoje eu devo ter, sei lá, nem 5% do meu tempo dedicado à advocacia. Eu tenho a atividade de advocacia, mas tem lá os profissionais que tocam os processos. Eu não tenho essa habilidade, né? Mas eu fui fazer a primeira audiência da minha vida, depois Muitos anos depois. sei lá, eu formei em 2005, isso deve ter sido 2018. Nossa, que E bacana. aí, era um amigo meu, me pediu para fazer uma audiência trabalhista. Eu falei assim, você tem certeza? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pra mim você vai pedir isso? Não, eu preciso de você, confio. Eu falei, tá bom. Ele, dia tal. Eu falei, tá bom. Aí no dia tal, eu cheguei no escritório, cheguei assim, mais ou menos. Eu tava de camisa. E aí o advogado do escritório olhou para mim e falou assim, Jonas, você não tem audiência hoje? Eu falei, Cadê o tem. paletó? Ele falou, cadê o terno? Eu falei, terno? Precisa de terno? Ele falou assim, cara, o juiz não vai deixar você entrar assim. Aí eu falei, poxa, peraí, então, você tem um terno para me emprestar aí? Não, tenho, eu tenho um terno. Que sorte, Aí Jonas. uma hora antes o Eduardo, meu amigo, me liga e fala assim, você sabe onde é o fórum trabalhista? Eu falei, é aqui perto do escritório, né? Ele falou, não, mudou já faz uns 5 anos. Aí eu falei, então você pode passar para me pegar, que eu não sei onde Mas assim, acho que um ponto importante aí na história. O contrário também não é ruim. Não é, Sim. de jeito Se nenhum. você fizer a sua faculdade de Direito, como o Jonas, e fosse trabalhar, cara, ótimo. O ponto é estar buscando coisas, não se ficar se limitado ali. O tempo que você está fazendo, por exemplo, a questão do direito, cara, vai entender outras coisas, vai aprender outras coisas. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho bastante, assim, dessa curiosidade de aprender. Então, é isso que eu falo para meus filhos hoje. Eu tenho um filho também de 15 anos. Ai, muito obrigado. Eu já tenho um pouco mais, mas muito obrigado. E meu filho, ele fala, ainda está começando, está no primeiro ano, tal, então ele tem outro dia fomos para São Paulo, estava conversando ali, ele falou, pai, acho que vou fazer nutrição. Acho uma opção legal. Mas começa a estudar já, você tem tanta coisa para você ver hoje que pode te direcionar. Ou para você ver se é isso mesmo, ou para até chegar lá melhor já, você não precisa chegar cru. Como eu cheguei na faculdade de contabilidade, que eu não sabia nem o que era. Não precisa chegar cru. Então, assim, tem tanta curso de universidade renomada que você pode fazer, mas aí vem a concorrência da vida social, né, do celular, do computador, e isso é uma coisa difícil. E a adolescência em Adolescência, si, que as é festinhas uma e loucura. tal. É uma loucura. Exato. Então, essa é uma coisa que eu acho que, assim, é difícil a gente fazer isso para o adolescente chegar, mas se eu pudesse voltar a ser adolescente, é o que eu ia olhar um pouco melhor para mim. Falar assim, eu não preciso de... Eu posso curtir, mas não preciso ficar o tempo inteiro na curtição, eu posso ter outras coisas. Procurar equilibrar, né? Eu acredito assim bastante. Hoje eu tenho, né? Eu coordeno a associação, faço meu curso, tento ir na academia de vez em quando. O Jonas vive me emulando por causa disso, brincando comigo. Mas eu acho que isso é um equilíbrio importante. Você saber o momento do lazer para que você esteja saudável de fato
para quando você precisa se empenhar. E se empenhar de fato naquilo, não fingir que está, né? Às vezes a gente fala, eu vou ficar 10 horas com a cara aqui na frente desse livro. E você não tá entendendo, você não tá processando. Então, assim, ter o lazer é importante e saber equilibrar isso melhor ainda. E só voltando, assim, você falou de vários pontos, né, na sua história. Eu conheci uma pessoa e aí a televisão me ligou no dia que, né, eu saí de um emprego XYZ. Essa questão de se preparar é muito importante, porque hoje em dia, né, e muito com os adventos dessas informações que chegam a todo momento, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. O conceito de sorte, ele vem muito, né? Nossa, que sorte. Ai, que sorte que teve, né? E aí eu penso que sorte penso e li em vários lugares já. Que sorte é você estar preparado quando as oportunidades surgem, né? Então eu vejo que teve uma preparação que poxa, não, eu vou estudar hoje, eu não vou sair. Ou, eu prefiro fazer inglês, né? Posso utilizar minhas férias para fazer isso? Que traz aí novas oportunidades e você estar apto para essas oportunidades. Não adianta uma oportunidade surgir e você não ter nenhum recurso para lidar com ela. Marcos, eu acrescento um ponto aí que eu acho fundamental. Então você está preparado e você ter a coragem de se expor às situações. Coragem é fantástico. Eu vou dar o exemplo de quando eu fui para virar presidente da Ouro Fino. Eu já era um vice-presidente ali, né, tinha toda a parte de finanças, estava com a parte de pesquisa. E o nosso presidente era um dos acionistas. E decidiram no conselho que ia ter um processo de sucessão, buscaram uma consultoria para cuidar desse processo. Bom, foi um processo de sucessão formal, né, e muito bem estruturado. E aí a consultoria me procurou e falou, olha, você foi indicado por esse acionista, né, para você ser o candidato interno da empresa, mas nós vamos olhar candidatos externos. Você não é o mais provável, mas a gente quer saber se você quer participar. Eu falei, eu quero sim. Por que eu não era mais provável? Veja bem, eu não era veterinário, eu não era de vendas, que geralmente os dois acionistas são vendedores natos, não era de vendas. Era de finanças, geralmente o cara de finanças ele é menos inspiracional, né, então mais travado. E essa posição, ela requeria, né, muito mais inspiração, esse tipo de coisa. Talvez eu vou participar. Poderia trazer um cara do mercado, com outra experiência em outro... E qual que seria o ponto ali? Não ter passado, eventualmente não conseguir lidar com a frustração, ter que sair e tal. Olhou o mercado inteiro. E eu fiz um processo, por exemplo, a primeira fase foi um assessment de 6 horas com uma consultoria. Sentado, debatendo o caso. Agora, qual que era o ponto? Eu me expus, eu conhecia a empresa. Conhecia muito bem propriedade. A empresa. E também, muita questão do autoconhecimento. Também me conhecia muito bem. Sabia tudo aquilo que eu precisaria mudar para essa nova posição. E estava disposto a mudar e fazer o sacrifício de mudança. Por exemplo, eu não sou comunicativo. Eu era o cara mais fechado. Cara, eu vou ter que cuidar de 1.200 pessoas. Eu vou ter que lidar com 1.200 pessoas. Eu vou ter que melhorar essa questão da exposição. Então, vou me preparar para isso. Eu vou ler, vou buscar ensinamentos, vou fazer um coaching. Então, mas tem uma base que é estar disposto a tomar um não. Porque você pode tomar um não, como eu tomei na Price no primeiro momento, como eu tomei lá Você tem que estar disposto a tomar um não. E aí, cara, as coisas podem acontecer. E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a tomar um não. Mas isso é muito legal, porque, assim, isso é base histórica, né? E está escrito em um monte de lugar também. A liderança se constrói não com o sucesso da sua carreira, né? A liderança se constrói com aquilo que você teve que enfrentar nas dores. É isso aí. E, na verdade, o processo de recuperação da dor é o que vai te levar à evolução. Aos fracassos, né? Que, na verdade, são os ensinamentos, na verdade, né? Assim, dificilmente se aprende alguma coisa sucesso. Você aprende daquilo que você Exatamente. Por isso que eu te perguntei naquela primeira frustração que você teve lá, né? Na volta do curso. Poxa, quanto tempo você se recuperou daquilo, né? Imagine se eu falo ali, eu disse para vocês que a Price foi uma mudança de patamar na minha carreira. Se eu chego e falo assim, cara, eu tô com medo desse processo, eu não vou. Eu não topo lá às 4 horas da manhã, né, fazer a prova. Cara, nada assim, poderia ter acontecido? Talvez. Sim. Mas... Olha só, quando eu fiz o processo seletivo da PwC, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Tinha uma amiga de faculdade. Ela, desde o primeiro dia que ela pisou na faculdade de Direito, o sonho dela era entrar na Price. Olha isso. A gente se conheceu, a gente ficou muito próximo. E aí ela, um certo dia, a gente estava
na faculdade, a gente usava muito a biblioteca da faculdade, porque a gente morava em repúblicas, casas pequenas, então usava a biblioteca, que era mais confortável. E a gente estava lá, ela falou assim, abriu o processo seletivo da Price. Eu falei, tá bom. Eu falei, que isso, né? Ok. Ela falou, já me inscrevi e vou te inscrever. Eu falei, assim, como assim você vai me inscrever? Eu falei, não, vou te inscrever que eu tenho certeza que você tem o perfil da Price. Eu falei assim, eu estudo para virar promotor de justiça, estou lendo direito penal italiano aqui, você quer me falar para falar de tributário daqui a pouco? Você está louca. Ela falou assim, eu tenho certeza. Eu falei assim, não, gente, eu quero mudar a sociedade. Você está entendendo? Você não, acho que não... Ela falou, eu vou te inscrever. Eu falei, tá bom, me inscreve nesse negócio aí. Fomos para a prova. Na primeira fase, se eu não me engano, ou na segunda, agora eu não vou me recordar muito bem, ela já ficou para trás. E ela é super inteligente, hoje trabalha em banco de primeira linha e tal. E eu continuei. E eu fui passando de fase, fui passando de entrevista com o gerente, entrevista com o sócio. Assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Onde vai dar isso? Né? E na minha época, assim, só entravam os caras de faculdade top, de não sei o quê, cara muito bem formado. E eu olhava e falava, meu pai, o que é isso aqui, né? E eu cheguei numa entrevista com a Ana. Isso foi em 2003. Eu estava no 4º ano de faculdade. Eu estudava em Franca, na Unesp. E ela falou assim, olha, eu queria te contratar, mas você não vai dar conta. Eu falei assim, por que eu não vou dar conta? Porque você está no começo... Eu estava no final do 3º ano. Era o começo do 4º ano. Ela falou assim, você vai perder 2 anos de faculdade. E aí você não vai conseguir formar e vai ser muito ruim. Eu falei, não, mas eu vou dar conta assim. Ela falou, não, você não vai dar conta, tal. Eu te dou 1 semana para pensar. Eu falei, meu Deus, e agora, tal? Aí eu falei, me chamou lá de novo, fui lá conversar com ela de novo. Falei, então, eu, assim, acho que eu dou conta. Aí ela falou assim, você não vai dar conta. Eu acho que não. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta, compromisso aqui com você, de que no ano que vem você senta nessa mesa sem passar pelo processo seletivo. Eu falei, acho que o negócio está ficando bom. E aí peguei essa carta e fui para casa. Falei, o ano que vem, né? E agora? O que eu faço esse ano? E nesse meio do caminho, eu passei no concurso da Caixa Federal. E naquela época, o concurso da Caixa Federal era um baita concurso. Eu lembro que eu passei, vários amigos de faculdade passaram, foram para o treinamento e eu não fui. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o quê no concurso da Caixa Federal, sendo que daqui 3 meses eu tenho que me apresentar lá na PwC para concorrer de novo. Não era uma vaga garantida. Eu iria, tudo bem, ultrapassar algumas fases, mas eu ia passar de novo por um crivo da entrevista. Eu decidi não ir para o concurso da Caixa Federal, e eu falava isso para minha família, eles não entendiam. Falaram assim, como assim? Você vai abrir mão para um negócio que nem existe? Eu falei, pois é, mas eu acho que o concurso eu posso fazer o ano que vem de novo. A Price não vai me dar a oportunidade de fazer o ano que vem de novo. Foi esse o trade-off que eu pus na minha cabeça ali naquele momento. Me ligaram e falaram assim, é o seguinte, você vem esse ano, né? Só que assim, a gente decidiu que você vai lá do início de novo. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, pronto, não vai dar certo. E fui. Aí já conhecia o Ítalo, que tinha aquele cursinho de contabilidade, que não sei o quê, e aí deu certo e entrei. Cara, eu não fazia ideia do que era, não fazia ideia de nada. Eu cheguei ali numa situação que não tinha... 3º ano, cara, não tinha como. Realmente, ela estava certa, não ia dar certo. Não ia dar para formar. Tanto é que foi muito difícil formar depois, né? Ô, Jonas, e assim, depois, em alguns momentos da minha carreira, eu coordenei os processos de recrutamento da Price e da auditoria aqui em Ribeirão Preto. Sim. E o Marcos falou uma questão ali no começo, né? E você trouxe uma outra agora. O Marcos falou o seguinte, né? As pessoas... Eu não me prendi aos viés do que eu tinha ali para, né, poder avançar. E até acho que foi ano passado que eu participei numa turma na mentoria lá do Projeto. E se falava muito disso, né? Que o lugar de onde você vem não define o lugar para onde você vai, né? Isso é uma verdade. Ao mesmo tempo, quando você fala aqui, né, de que tinha pessoas muito mais preparadas que você para entrar na Price, talvez naquele momento, mas que você tinha um perfil,
É porque eu vejo que naquele momento da Price, e vejo muito hoje, e vejo cada vez mais para o futuro, que as pessoas que vão se dar bem no meio de trabalho, o que se procura, são muito mais as habilidades humanas do que somente as habilidades técnicas. Porque as habilidades técnicas você vai aprender. As habilidades humanas são mais difíceis, né? Então, uma boa comunicação, uma atitude correta, um bom trabalho em equipe, quando você observa isso numa dinâmica de grupo, por exemplo, né? Uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, a sua educação, o seu trato com gente. Então, quando você tem esse conjunto de fatores, cara, é difícil segurar. Então, e isso pode ser treinado. É isso que eu falo também para os meus filhos. Eu falo assim, ó, se eu pudesse também voltar atrás e aprender coisas diferentes, o que eu voltaria e aprenderia? As habilidades humanas. Sem dúvida. Eu seria muito menos tímido, eu teria me exposto mais, eu teria aprendido mais como é uma negociação, como é relacionamento de gente. E é por isso que dá certo de pessoas como eu, como você, que não vieram das melhores universidades, de entrar nesses lugares e continuar ascendendo. Porque é a atitude, é a comunicação, é a vontade, é a determinação. Isso não é todo mundo que tem, cara. Mas uma coisa que me preocupa, né? Hoje os processos seletivos, eles estão, acho que, muito mais abertos a esse tipo de experiência, né? Mas E é só para comentar, e geralmente quem tem é quem precisa. Se a gente olhar quem precisa mais, às vezes a pessoa que está ali bem formado, tem tudo na vida, cara, eu nunca precisei disso. Né? Então, no exercício. Nem sempre o melhor técnico vai ser o melhor líder, melhor profissional. Mas uma coisa que me preocupa muito, né, Kleber, e você deve vivenciar isso no seu dia a dia, no passado, pelo menos, era muito mais fechado, né? Isso, como a gente lida... isso para mim representou muito. Tudo bem que eu tinha lá a Unesp como chancela, isso pode ter me dado alguma chance melhor. Para os nossos jovens, eles também vieram estão em escola pública, igual nós estudamos, e assim, o que me preocupa é se os processos seletivos eles realmente estão se moldando a essa abertura, porque a gente tinha lá uma limitação muito grande no passado. Então a gente exigia inglês do cara já no começo, a gente, tem que ser de faculdade top de linha, tem que ter experiência não sei o quê, tem que ter... Aí você fala assim, caramba, cara, pra você entrar num processo seletivo de trainee, você tem que ter tudo isso. Como que você vai dar oportunidade para o jovem que veio de escola pública, né, da periferia, que talvez está pagando a faculdade no esforço? Como que as empresas estão se abrindo para isso, sabe? Eu acho que é uma ótima pergunta. E óbvio, né, que tem processos muito concorridos e que de fato vai priorizar essas características. Mas, cara, você não precisa assim, começar de lá. É isso que... E também tem essa questão de que... eu estou aqui contando um pouco da minha história, mas não necessariamente tem que ser minha história a história dos outros, né? Pelo contrário, cada um faz o seu caminho, tem vários empregos dignos, tem várias situações dignas e que te dá a chance de desenvolver. Agora, vamos pegar aqui o caso do projeto mesmo. A pessoa entra no projeto e ela já começa a ter uma exposição, né? Nós falamos de contato. Quantas pessoas o jovem desse conhece durante o ano do projeto? De empresas diferentes. Muito. Aproveite a oportunidade do momento que você está do lado, de mostrar quem você é, de mostrar essa habilidade humana. Ao mesmo tempo que as empresas estão aqui olhando muito mais para as questões de ESG, que a gente quer também, né, estar sempre evoluindo. Cara, faz todo sentido trazer, por exemplo, lá dentro do programa de melhor aprendiz. Nós da Urfino estamos aproveitando muito isso. Exatamente. Aí você já venceu uma etapa. Sim. Você já tinha ali... Se você conseguiu se destacar com as pessoas que te conhecem, provavelmente no processo seletivo elas vão te dar uma referência, né? Dúvida. Aí você passou essa etapa, você já está dentro da empresa. Faz um bom trabalho, faz o seu melhor trabalho, se dedique. E, cara, a gente observa. Quem gosta muito de fazer o bem, melhor, quem ali está mais ou menos, está ali mais para passar o tempo. Com certeza a pessoa que está ali para fazer o melhor, quando tiver, sei lá, o trainee ou o estagiário, já é uma oportunidade, ou mesmo uma vaga, que seja de assistente, né? Dá o seu melhor. Então, assim, você tendo um projeto, eu vejo assim, esse acontecer muito claro. Você tem a oportunidade de se expor para pessoas legais, de aprender. Você pode ir para dentro das empresas que são parceiras que te conhecem. Ali você vai dar o seu melhor e o mundo vai abrindo. Chega um momento que você vai aproveitar. Agora, se eu estou aqui e quero pensar, eu quero ser,
sei lá, presidente da Ford, da Ford não, sei lá, da Tesla. Não vai acontecer, né? Isso não é da hora de um dia para o outro. Não, e quer atropelar os processos, né? Essa questão dos processos, elas precisam ser respeitadas, porque é isso que vai te formar enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Vai moldar as suas relações e como você lida com essas relações. E se no meio do caminho você quer empreender, ter uma ideia, cara, vai testando, mas não deixa, não põe todas as suas fichas só nisso. Uhum. Né? Se você tem sonho de empreendimento, vai tá. Mas, cara, faz só as suas etapas. A turma do projeto tem um excelente caminho. Talvez mais fácil do caminho que eu tive. Sem dúvida. E é muito interessante o que isso, né? O que esse contexto tem gerado nos próprios jovens do projeto. Então, para nós isso é evidente, né? O jovem que passa no projeto, que tem interesse, que tem vontade, que quer fazer acontecer, realmente ele consegue se destacar, ele consegue chamar a atenção de algum ou outro, ele se aproxima de pessoas importantes. E muito legal, cara, é ver, é poder entender que o contrário também é verdadeiro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles também começam a enxergar as empresas parceiras como futuro da carreira deles. Exatamente. Porque eles percebem o valor que essas empresas estão gerando para outras pessoas, eles percebem o valor que essas empresas têm na comunidade, na sociedade, etc. e tal, e eles começam a almejar o ingresso naquelas empresas. A gente tem um momento do projeto que chama Mentoria 10, onde eles apresentam o projeto de vida deles. Depois de 10 mentorias... Eu participei, ano passado eu participei. Você participou? Sim. É muito legal, muito bacana. Esse ano, unânime, em todas as salas, pelo menos um jovem falou, eu quero trabalhar no Ouro Fino. Sim. Isso é muito legal. É óbvio que isso está muito relacionado a um dos pilares que vocês têm construído lá, que é cuidar de gente. E as pessoas veem isso, as pessoas que trabalham lá também transparecem isso. E, Jonas, não vai muito longe, cara. A carreira na Price era super boa, você sabe disso. Eu saí ali, né? De uma certa forma, o sócio até brigou comigo, o Neto. Ficamos 10 anos sem se falar, porque eu saí da Price. Hoje voltamos, somos grandes amigos. Inclusive, ele é conselheiro fiscal da Ouro Fino. Ah, que legal. Mas voltando um passo, né, nessa questão. Eu, quando estava na Price, eu olhava para a região. Se eu fosse trabalhar em algum lugar, eu olhava para qual empresa que eu gostaria de trabalhar. E a Ouro Fino, naquela época, era pequenininha. Né? Era pequena. Hoje, posso falar que é público, né? Nós somos empresa listada. A gente deve passar de 1 bilhão de faturamento esse ano na saúde animal, fora o outro negócio que foi construído depois. Sim, que é a Ouro Fino Agrociência, que é maior ainda. Né? Patrocinadora do nosso podcast, muito obrigado. E que começou depois. Quando eu entrei lá, o plano de negócio era começar a agrociência. Eu participei desse projeto até 2014. Então, se a gente for olhar isso, mas eu olhava já, falava, qual empresa da região tem uma estrutura? Eu já pensava no Ouro Fino. Que legal. Então, assim, não me surpreende que as pessoas, até tanto que a empresa cresceu, mas lá atrás, eu mesmo estando na praia, já olhava o Ouro Fino como um bom lugar para trabalhar. Como tem várias outras empresas, Malbisa, Santa Emília, Rodonaves, Santa Helena. Sim. Né, tem boas empresas na região. Se você se destacar, cara, você vai conseguir. Não tem muita dúvida. E é bacana que você trouxe essa questão de vislumbrar, visualizar a empresa que, né, poxa, eu gostaria de trabalhar ali, faz sentido para mim, porque é uma tendência. Hoje nós vamos, né, nós, jovens, pessoas, a gente quer estar em lugares onde nós nos sentimos valorizados. E os ideais, valores, mantras, tenham a ver com os nossos valores individuais. Então, o Jonas disse, né, os jovens do projeto tendem a querer trabalhar aí na Ouro Fino. Com certeza. Por quê? O projeto é um programa que faz basicamente o que o governo não faz por esse jovem. Né, que é trazer esse jovem, dar condições de estudo, de conhecer profissionais capacitados, ter uma visão diferente do mercado de trabalho. E aí, quando ele vai ter esse conteúdo pelo próprio profissional da empresa que patrocina um programa desse, como, por exemplo, Ouro Fino Saúde Animal, Ouro Fino Agro, ele começa a ver ali, né, na fala do profissional, por que o profissional está ali. Então, eu tô ali porque eu fiz faculdade XYZ, me preparei para isso, mas eu acredito na empresa, a empresa tem pilares assim, assim, assado. Então, acaba, óbvio, tem todas as questões técnicas, né, que faz o jovem querer ir para uma empresa,
mas o que a empresa vai proporcionar também de qualidade, de cuidado com esse profissional é muito atrativo. Sem dúvida, né? Assim, valores são muito bons, a gente tem os nossos na parede, mas mais do que na parede a gente tem Na prática. na prática. Então, os nossos voluntários, se a gente fala de cuidar das pessoas, a gente fala inclusive das comunidades de entorno, a gente incentiva muito, por exemplo, o trabalho voluntário. De voluntariado. Nós temos hoje mais de 150 voluntários nos nossos projetos Que de bacana. trabalho. E muitos deles estão dentro do projeto. Sim. Acho que uns 25, 26. Por aí, nós ano, temos. né? E são pessoas muito conectadas com a empresa. E quando eles vão para um projeto desse, cara, eles se dedicam muito ali. Então serve de referência para os profissionais. E aí traz os valores da empresa para a prática, para o dia a dia, né? Para essa percepção. E isso é Exatamente. extremamente poderoso. Por que que eu falo isso? Eu fui um jovem do Projeto há alguns anos atrás, e aí eu não sabia, né, o que eu queria ser, assim, nem o que eu queria fazer de graduação, porque a faculdade parecia algo muito distante, assim. Nossa, era uma outra realidade, um outro contexto, e aí você tira esse jovem do contexto dele atual, né, leva ele, por exemplo, o projeto ele acontece em lugares próprios, né, em lugares personalizados para que ele aconteça. Aí você vai para uma escola particular, onde vai acontecer um programa social. E aí você pensa, nossa, então é assim na escola particular, a cadeira é acolchoada, tem ar-condicionado e a luz é digital. Então é aqui que eu vou aprender com profissionais capacitados. E um dia entrou um advogado. E aí eu quis ser advogado. E hoje eu entendo, né, que nem eram pelas questões técnicas, era porque eu admirei tanto aquele profissional a um ponto que eu pensei, nossa, isso é um reflexo de profissional que eu quero ser. E é o que os jovens veem nos profissionais do Ouro Fino. É o que os jovens veem nos profissionais que passam pelo programa. Eu acho que as referências das pessoas são muito importantes. Né? Você falou do acolchoado, isso às vezes é um pouco de ilusão. Mas é válido. Eu também queria, quando eu comecei, queria trabalhar em ambientes desses. Quando eu olhava a auditoria, eu falava, nossa, o cara trabalha de roupa social, Terno, gravata. vai visita boas empresas, vai em bons não restaurantes. É só isso. Não é só isso. Por exemplo, quando eu fui para Ouro Fino não tinha nem escritório ainda. O escritório era dentro de uma distribuidora. Foi na época que ainda era na Lagoinha. Na Lagoinha, né? né? Então, assim, era um Nossa. depósito atrás da Segmenta. Eu lembro. A minha sala ali, que era a segunda melhor, talvez, terceira melhor, talvez, ali do local, não tinha janela. Era um negócio, assim, bem feio. Mas acreditava num projeto, uma empresa que tinha um plano de crescimento, tal, que ia acontecer. Então, isso é uma coisa só também, um ponto para não... para as pessoas não ficarem iludidas com isso. Às vezes tem o momento ali um pouco mais complicadinho, que faz parte do processo. É que no projeto a gente incentiva essa mudança de contexto, né? A gente incentiva essa mudança de ecossistema, assim. Não, sem dúvida. O jovem entender também que é possível ele sentar naquela cadeira, como naquela cadeira confortável. Como referência, é excelente. Exato. Mas saiba que tem muita coisa para chegar. Isso. Mas esse é o plano, sabe? É justamente para ele sentir que é possível ele sentar nessa cadeira, nessa mesma cadeira confortável, etc. E tal. E que ele é digno, né? Eu tenho uma pergunta bem objetiva aqui para fazer. Eu vi uma notícia recentemente, até conversei com o Jonas, né? Que a Ouro Fino, ela tá entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Como que você se sente dirigindo uma empresa que está nesse nível, nesse patamar? Qual que é o sentimento? É muito legal. Primeiro que assim, isso vem muito da nossa fundação, vem lá dos fundadores, inclusive, né? Os nossos valores vêm muito dessa fundação, a gente pratica e os valores acabam nos trazendo esse tipo de prêmio. Mas olha só, a gente ficou entre as 150, e nem eu tinha muita dimensão de como que era, mas na verdade são 4 mil empresas que se inscrevem. Então essas 150 é 3,75% disso. A gente está na 52 da posição. Olha aí. Nós ganhamos esse ano a melhor empresa para se trabalhar do agronegócio também pela GPTW, a número 1 do agronegócio. E a gente sabe as empresas grandes que tem no agronegócio. Nós ficamos a melhor farmacêutica pelo da FIA, melhor farmacêutica do Brasil, inclusive com as humanas, número 1 também. Nós ficamos nesse ranking da FIA na 13ª posição geral, na 8ª posição geral, quando se fala da categoria grandes empresas. Nós ficamos como a 8ª melhor, a 3ª melhor empresa, grande empresa do interior de São Paulo. Então, assim, muita coisa. É muito bacana, mas é um trabalho, não é o resultado em si. Por que é o trabalho? Porque a gente é uma empresa de propósito, a gente é uma empresa de valores, esses valores acontecem no dia a dia, é uma empresa que possibilita crescimento para as pessoas, é uma empresa que cuida bem. Então, por exemplo, a gente está falando de modelo flexível de trabalho, nós somos os primeiros a adotar, inclusive com redução de jornada. Nós saímos de 44 horas semanais para 40,
dentro de um projeto piloto. Então tem uma Short Friday, a turma da indústria entra um pouquinho mais cedo todo dia. A gente adotou o modelo híbrido de largada, 2 dias em casa, 3 dias no escritório. Então, assim, procurando fazer aquilo que faz mais parte do contexto atual, mas mais do que isso, né? Com uma empresa séria, com transparência. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que eu adotei na pandemia, né? Eu assumi a presidência junto com a pandemia, foi 1º de abril de 20, as pessoas já não estavam ali. E eu, né, comecei a falar com as pessoas usando o nosso estúdio de TV, a internet, Legal. o Zoom. E eu mantenho isso até hoje. Uma vez por mês, a gente para a empresa inteira, indústria, comercial, Uma reunião para geral. ter um bate-papo. E ali Que eu legal. transmito tudo, né, de uma forma bem transparente, confiando nas pessoas. Então são vários elementos, né, que vão trazendo isso nessas premiações. Não, e é engraçado porque hoje o Projet, né, as empresas que aqui estão, é uma pauta muito latente a questão do ESG. Então, o Projet, dentro das empresas que o patrocinam, está fortalecendo um pilar social. Mas eu vejo na sua fala, por exemplo, a gente para a empresa uma vez por mês para trazer todos os dados com transparência. E ter essa transparência não só para com o público, mas também com os próprios colaboradores, até visando não fazer o trabalho de uma forma alienada, é uma prática de governança corporativa que não ocorre assim, na maioria das empresas, né? E isso traz uma apropriação para os colaboradores que é sensacional. Então, eu imagino que os frutos sejam bastante É positivos. exatamente o que eu acredito, Marcos, assim. Compartilhar o contexto para que as pessoas possam tomar suas decisões. Que então, bacana. E tem muita empresa que de fato é mais fechada, né? Não vou falar que está certo ou errado. Na nossa prática ali, a gente entende que essa transparência, essa comunicação é o melhor caminho. Sem dúvida. Vamos para as perguntas aí? Pro fazer um joguinho rápido aqui. Bora lá. Nenhuma pergunta mais, Jonas, pro nosso convidado? Bom, bora lá. Kleber, pra gente encerrar, a gente queria fazer algumas perguntas assim, que vai chamar jogo rápido do Projet. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde com uma palavra ou brevemente, até a gente encerrar. São poucas, tá? E é jogo rápido. O que vem na cabeça, Tá pode bom. falar. Tô Combinado? até com medo dessa, já. Não, Vambora, é vai. só coisa fácil. Nossa, muito simples. Uma cor, Azul. um hobby, Eu gosto de cinema, gosto de série. cinema, série, uma paixão, Uma paixão, meus filhos. um time, O Santos. Só isso você podia pular. podia pular, uma comida, Macarrão. um medo, Medo? Sei lá, tantos. Eu acho muito relacionado à morte, saúde. e um propósito pra gente encerrar. Propósito de ser melhor a cada dia e poder ajudar as pessoas a serem melhor a cada dia. Excelente. É isso. Muito bom. Cara, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, Jonas. Nossa série de 10 aqui. Há algum tempo não nos encontrávamos, mas saiba que tenho uma admiração e um respeito enorme por ti. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por abrir a sua agenda aí para nos receber, né, para a gente poder te receber aqui nesse bate-papo muito bacana. Obrigado mesmo por compartilhar toda essa história, toda a sua experiência. Acho que foi produtivo demais aqui para todo mundo. Eu que agradeço, achei que foi um papo super gostoso, né? Acho que foi muito mais que, né, uma entrevista, um bate-papo mesmo, troca de Exato. experiência. Você tem experiências enormes, o próprio Marcos também, né? Trazendo, inclusive, as questões mais atuais da juventude. Né? Então, foi muito bacana e queria também dar os parabéns, né, pelo projeto, para todo mundo que faz o projeto, os voluntários que estão lá, né, as empresas que acreditam nesse projeto que começou lá atrás e a gente teve a oportunidade de vir do comecinho, principalmente por vocês que estão à frente aí do projeto, né? Não deixando que nada atrapalhe, e a gente sabe que os problemas existem, Exato. pelo contrário, né? Tentando fazer sempre maior esse projeto, com mais pessoas atendidas, com mais conexões. Então é muito bacana e é um orgulho para todo mundo da região ter o projeto aqui. Obrigado. Obrigado, Marcos, meu parceiro aqui, mediador também, sempre abrilhantando nossos eventos, né? E ainda Você não é elegante pra caramba. Poxa, né? eu fiquei até. Eu nem paletó, tinha roupa para né? participar do projeto aqui, podcast aí. Eu prometo Enfim. que da próxima eu venho de moletom. Eu queria agradecer, Kleber, a presença. Mais do que isso, reiterar a minha admiração, né? Primeiro, como jovem do projeto, hoje estando na coordenação. É muito bacana estar ao lado de empresas que acreditam na nossa causa, no nosso propósito. Queria agradecer o Jonas, presidente da associação, amigo pessoal. É um prazer
iniciar, né, começar esse processo junto com você aí de podcast. A gente já tem tantas missões juntos. Verdade. E agora mais uma. Queria agradecer por último, mas não menos importante, nossos parceiros, Grupo Malbisa, Ouro Fino Agrociense, Santa Emília Caminhões e Ônibus, que estão patrocinando especificamente nosso programa. Aproveitar para mandar um abraço para 2 grandes amigos, né? O Rogério da Malbisa e o Marcelo Ábido da Ouro Fino De Agrociense. fato, 2 queridos. Esperamos eles E a aqui, Janaína, inclusive. Janaína também. A Janaína eu não conheço, a turma de Santa Emília eu conhecia lá A atrás. Janaína mas também vai fazer parte aqui que bacana. da série. Já já a Janaína aparece aí para todo mundo assisti-la. Pessoal, muito obrigado. E é isso. Até a próxima.